Senhoras e senhores, muito boa noite. Eu ia falar tarde, mas é noite. Muito boa noite a todos vocês. E antes de mais nada, eu quero saber o seguinte: você tá bem, Luiz Fernando? Nossa, eu tô muito bem, na correria, mas estou maravilhosamente bem. Quero estar aqui hoje conversando e tendo esse papo sobre o lore de Magic. Ok. E você, como você tá? Obrigado. Tô bem, obrigado por perguntar. Fico, né, de repente, às vezes não acontece, mas quando acontece eu fico feliz. Ô, Branco, você tá bem? O Lu tá vacinado. Eu tô bem, vi um podcast, fiquei encantado e comecei a jogar Magic, e esse vai me fazer jogar RPG de Magic, eu tenho certeza. É pra isso que a gente tá aqui hoje. Animadaço, aí serei convencido disso, eu já tenho certeza. Senhoras e senhores, sem maiores delongas e necessidades de apresentação, Wagner Araújo, o Dungeon Master Class. Olha ele aí, ó. Olá, pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem mesmo, tudo tranquilo. E obrigado pelo convite. Bora bater um papo aí de D&D, Magic e nerdices. É isso. Bom, Wagner, antes de começar, Rodrigo Naga, boa noite, tudo bem? O Dungeon Master Gear, esse nick de vocês dois é uma confusão mental pra mim inacreditável. Porque é quase o mesmo nick. Eu vou te falar a verdade, hoje eu vim aqui pra nossa sala de gravação, eu passei pelos NFS e eu vi que você estava com o Dungeon Master. Eu pensei, opa, eles já começaram lá? Será que eu tenho que ir pra lá trocar o canal hoje? A gente tava falando de Tormenta mais cedo, eu conheço muito pouco da lore e ele tava me explicando um pouco, ele gosta bastante, conhece bastante, tava me dando uma pincelada aí sobre a parada, mas ele mandou ali o seguinte: cuidado com o TPK, a gente vai entrar nessa seara em breve, mas a fama precede. Olha, isso é totalmente infundada essa fama, tá? E eu vou tentar usar o meu tempo aqui hoje pra mostrar que é verdade. Vou mostrar que é verdade, acabou de acontecer um TPK na NFP, todo mundo derruba, acabou, a NFP encerrada. TPK. Bom, beleza, Wagner, vou começar com o seguinte. Fala pra mim, da onde você é, né? Você é natural exatamente da onde. E aí a pergunta que eu já emendo na sequência é justamente, você vive do conteúdo que você produz na internet ou não? Você tem um regular job? Beleza. Cara, nem todo mundo sabe, mas eu sou do Rio de Janeiro. Não sou carioca, porque eu não sou da cidade do Rio, mas sou fluminense ali da Baixada. Legal. Mas pouquíssimo tempo eu fiquei lá, acho que, sei lá, nem 2 anos direito. E desde então eu moro aqui na cidade de Cubatão, no litoral de São Paulo. Uhum. Inclusive é a única cidade do litoral que não tem praia, mas tudo bem, é uma ótima cidade, bem legal. Talvez vocês conheçam Cubatão, das histórias da década de 80, com bebê de 2 cabeças e notícias populares. Da famosa Vila Socó, né? Tem umas questões drásticas aqui, mas hoje não, hoje Cubatão é a cidade símbolo da vida e da recuperação ambiental, então vocês serão muito bem recebidos em Cubatão, está renovada. E não, eu não vivo da criação de conteúdo, a criação de conteúdo é totalmente um hobby, assim, algo que começou no início desse ano, um pouquinho antes da pandemia, e talvez até por tudo que foi rolando, o isolamento e a necessidade de continuar tendo as mesas, expandiu e foi além, assim, hoje já é algo que tá aqui na minha rotina, né, semanalmente, mas não é ainda o meu ganha-pão. Eu trabalho numa agência de marketing digital, eu sou analista de dados, né, analista de business intelligence, e é isso aí, é o que eu faço aqui no dia a dia, mas sempre tendo aqui o meu tempinho às noites na Twitch para mestrar RPG e trazer conteúdos diferentes aí pra galera. E com certeza vale a pena fazer a ressalva aqui, porque eu não conhecia, obviamente, você, e aí comecei a acompanhar, acho que o próprio Dungeon Master Gear mandou alguma coisa relacionada a você, e aí eu comecei a olhar, e eu assisti algumas sessões de algumas mesas, não, assim, pontuais. E, cara, eu vou te falar que eu fiquei, com o devido respeito, apaixonado pelo jeito que você narra. Eu tento fazer aqui uma narrativa e desde que eu comecei a olhar a forma com que você conduz as sessões de jogo, a forma com que você descreve as coisas, toda a imersão que você consegue dar, eu falei, pô, esse cara é muito bom. E aí eu percebi que não era uma percepção isolada. Eu percebi que tinha uma galera achando isso. Então, pra começar, antes de mais nada, você tá muito de parabéns, que você é um cara muito foda fazendo isso. Obrigado, cara. Obrigado. Legal receber um feedback assim, mas valeu mesmo.
Saiba que é Então, um verdade. feedback ao Toma vivo. aí, toma aí. Ao vivo. Bom, cara, pra que a gente consiga entender um pouco mais e retroceder um pouco nessa linha cronológica aí, da onde você teve o seu primeiro contato ou os seus primeiros contatos? Primeiro com RPG e aí depois eu vou entrar no Magic pra gente fazer esse crossover. Pergunta clássica aqui do canal. Essa é a primeira pergunta. A gente quer padrão. mapear como todo mundo começou a jogar RPG. É um TCC, na verdade, que a gente tá fazendo. É uma tese. É uma tese gigante. A gente vai pegar todos os RPGs do Brasil e vai mapear. Não, é bem assim, RPG e o Magic surgiram pra mim em momentos muito parecidos até, e até de certa forma meio juntos. Primeiro foi o Magic, como um hobby, e isso deve ter sido lá em 96, talvez. Eu tenho hoje 36 anos já, apesar de não parecer aqui. Brincadeira. Verdade, não parece. E nessa época ali, acho que 96 mais ou menos, comecei a jogar Magic, mas era total brincadeira assim com a galera da escola, sem nem conhecer formatos, regras, campeonatos, enfim. E aquele lance, assim, naquela época, quem curtia essas coisas, assim, mais nerds, né, meio que gostava de tudo. Então, quadrinhos era meio que um hobby em comum de todo mundo, e o RPG era para alguns dos meus amigos ali, que também jogavam Magic. Então, uma coisa acabou levando a outra. De uma maneira meio diretas, muitas vezes a gente jogava Magic e aí depois entrava uma sessão de RPG, ou ia, né, jogar RPG com a mesma galera que depois jogava Magic e tal, e acabou andando meio junto assim. A única diferença, o Magic, desde então, é algo que eu sempre gosto. Já teve momentos em que eu joguei de maneira mais séria, assim, de participar de torneio em loja. Você chegou a participar, se envolver nesse cenário mais competitivo, então? Sim, não mega competitivo, né, como alguns amigos mesmo, né, que eu acompanho aí desde então, que fazem o grind, né, que tá ali nas lojinhas, aí viaja, tal, joga campeonato. Eu sempre fui muito entusiasta, então, tipo, eu adoro o jogo, eu gosto pra caramba, e aí já me arrisquei, mas eu não sou, tipo, um jogador muito bom, e também porque requer dedicar bastante tempo, tipo, treinamento, conhecer, né, o meta, tá ali jogando, é algo que eu nunca gostei muito de fazer, de estar ali repetidamente jogando. Então eu gostava, eu ficava mega empolgado, mas eu não treinava, então eu ia lá, fazia, sei lá, 3-2, enfim, nunca tive nenhum resultado muito expressivo. Mas eu gostava do ambiente, porque geralmente era um momento em que, às vezes, sei lá, alugava uma van com os amigos, ia jogar em São Paulo, na época que não tinha lojas aqui perto, hoje isso já é bem mais fácil. Então, meio que todo esse rolê era divertido e a consequência era meio que jogar Magic, né? Então, durante um período, eu jogava todo o pré-release, né? Passava o dia inteiro lá, jogando nas lojas grandes daqui, mas não foi nada que eu tenha ido pro profissional, né, competitivo de fato. E sempre foi lá, tipo, o Magic sempre esteve ali, mesmo momentos em que eu já não jogava mais tanto, eu tentava pelo menos estar colecionando, trocando e sempre conversando ali com a galera. E depois veio aí o Arena, o MOL, né, o Magic Online, mais fácil estar dentro do hobby mesmo, sem estar jogando em loja. E já o RPG não, quando eu fui apresentado lá pro RPG também no finalzinho ali da década de 90... Peraí, deixa eu te interromper um segundo, que aqui a gente tem, já que nós estamos fazendo um TCC, vamos triar agora o seu caráter, esse é um momento importante. Qual é o seu deck predileto? Quais são as cores do deck predileto que você costuma usar? Já cliquei pra quitar aqui, eu vou quitar da chamada. Essa pergunta é muito fácil, até porque não tem assim, muito que favoritos, tem o melhor, né? O melhor arquétipo é o Control, né? E a melhor cor é azul. Ah, né? Pronto. Era Falou! só que faltava. Eu queria marcar além do podcast um abraço em você pra ver se você adquire amor e para com isso. Cara, isso aí tá troca e vai pra uma coisa, vai pro vermelho, vai pro verde, preto e branco. Não. Pô, preto e branco é o melhor. Esse negócio de azul aí não tá com nada, cara. Que é isso? Não, preto e branco é um mega arquétipo de control aí. Mas, ó, pensa bem, o azul é muito bom, porque ele faz
oponente pensar muito. Você só não vai, você tá ali de agro, você não pode baixar tudo de uma vez, você sabe que você vai ter que ir ali por partes. Especialmente se pensar na senhora sua mãe, a hora que você joga essas cartas, fala, não! Eu fico pensando bastante, eu fico pensando assim, ó, eu concedo agora ou espero mais uma pra ver o que ele faz? Ele fez a jogada toda dele no meu turno, e no turno dele ele não baixou nada e deixou todas as mana abertas? Tá bom, conceder. Próxima. Deixa. Saudade de tomar uma brasolâmina na cara. Aceita o desafio. Eu acho que o que o Wagner falou é exatamente certo. O azul faz você pensar. Aceita o desafio. Pra que tá, mano? Vai que uma hora você ganha. Vai que existe um jeito de dar um revés ali. Para, meu deck não existe. Não vamos entrar nessa discussão que isso não vai acabar nunca. Wagner, continua, desculpa a interrupção. Das cores. Exato. Depois do disclaimer aqui da melhor cor e do melhor arquétipo, a gente volta pro RPG. O RPG foi um pouco diferente. Assim que eu tive o primeiro contato, um amigo mestrou pra gente uma aventura pronta da Dragão Brasil de GURP Cyberpunk. Caraca. E até então eu não manjava nada, assim, já tinha ouvido falar, mas eu tinha uma ideia totalmente diferente, né, do que era RPG. E aí, quando ele mestrou, ele foi ensinando, tal, a gente foi jogando aquela primeira aventura, aí eu, bateu aquela, caramba, é um jogo onde eu posso escolher ou fazer qualquer coisa, né? Eu já jogava videogame, já adorava RPG de videogame, mas no videogame, por mais que tenha muitas opções, você sempre tá limitado, né? Você sempre pensava, aqui eu não faria isso, ou por que eu não posso chutar essa porta, eu tenho que dar a volta na vila e ter com a chave e tal. E aí nessa sessão eu percebi que não, né? Podia fazer o que eu quisesse, estava limitado só pela minha imaginação, meu Deus. E eu adorei, fiquei maluco, comecei a correr atrás de livro e tal. E só que esse meu amigo é um grande amigo, um amigo que eu tenho contato até hoje. Ele é muito bom em começar as coisas, mas ele nunca continua as coisas. Então ele mestrou aquela primeira sessão e depois ele, não tenho tempo, não li nada. E eu, preciso jogar, eu quero jogar. Só deixou você na vantagem. E aí a única solução que tinha era se eu mestrasse. Aí eu, então meio que já do começo, eu comecei quase que mestrando, não de fato, porque teve essa primeira sessão, mas para que eu continuasse no jogo, tive que rolar isso, eu tive que pegar os livros, aí comecei a ler, entender e tal, e desde então, acho que 90% do tempo eu tô mestrando, né? Aí naquela época eu tive contato com a D&D, a segunda edição, joguei um pouco. GURPS também foi presente ali no começo, depois da época do Vampiro, que acho que todo mundo que jogou ali no final da década de 90 jogou no Brasil também. Uhum. E aí depois escalando, né, D&D terceira, quarta, quinta e um monte de outras coisas. Quanto mais, né, você consome, mais você acha aquele sistema que, meu Deus, isso é incrível, eu preciso jogar. E quando você olha, você já tá com uns 20 livros ali que você ainda nem começou a ler. Você quer jogar, você tem a vontade. Então veio muito disso. Eu acho engraçado a cena dos mestres, né? Que eles querem jogar, aí não tem ninguém pra mestrar, eles são obrigados a virar mestre. Falta de opção, eu quero jogar. Ninguém vai mestrar, o que eu vou fazer? Não, mas eu sou full jogador. Eu sou o cara que fala assim, não, se não tiver mestre, eu não jogo. Fazer o quê? E assim, eu gosto muito, e até se eu puder escolher, se tem uma mesa e dá pra jogar ou mestrar, é quase certo que eu vou querer mestrar. Tanto que quando eu jogo, até conversei isso recentemente, antes, né, de começar as mesas, começar a jogar online, que também foi uma barreira ali para entender o quanto conseguiria reproduzir, né, da ideia da mesa física, daquela experiência, quanto isso rolaria na internet, ainda com pessoas vendo, né, então tinha esse lance ainda, mas depois eu vi que dava para adaptar, e aí com isso vai surgindo oportunidades de jogar, então eu voltei até a jogar um pouco mais, né, como jogador, e aí sempre que eu jogo, né, na mesa de alguém, gosto de conversar com o narrador e tal, e uma das coisas é essa, assim, eu jogo como player, né, digamos assim, mas eu vejo que eu perco muito tempo pensando na história ali que tá rolando e não interagindo com o meu personagem. Eu ainda fico muito na visão do plot, o que eu posso fazer pra puxar essa história pra cá, tal, incentivar, enquanto a galera tá lá criando 1000 coisas com os personagens, eu tô ali olhando, meio que tentando olhar atrás da cortina. E isso é algo que eu venho trabalhando, mas acho que vem muito disso, assim, de
tá muito mais exposto a narrar e gostar muito, e talvez para mim o lado do player eu ainda sinto meio limitado, mas é algo que eu estou trabalhando aí na minha terapia RPGística. Cara, e o... Fala, pode falar. Não, eu falo que é massa, isso é engraçado ver, tipo, ele assumir, tipo, não, eu sou principalmente mestre, eu nem ligo tanto pra jogar, se eu puder escolher, eu vou ser mestre, porque se eu puder escolher até hoje, eu sempre pude, eu vou ser sempre jogador. Eu até gosto de escrever histórias, eu até gosto de escrever, né, pro projeto que a gente tem, eu escrevo histórias que serão jogadas, escrevo plots que serão jogados pra um dos produtos do canal do Diego, algumas. Mas, tipo assim, mestrar, eu até gosto de ver a história acontecendo, mas eu não gosto de narrar. Já tive algumas experiências que não, sei lá, não é minha pegada. Eu tendo muito mais a ter esse sentimento do Wagner. Eu acho que eu joguei muito menos e narrei muito mais. E eu tenho um sentimento parecido com esse também. Um sentimento meio a maioria das vezes apesar que agora eu tenho jogado até que bastante, tenho me divertido bastante. Mas, sei lá, se você me der a opção, eu acho que eu vou mais pra esse lado mesmo também. Fala, Lu, o que você ia falar, desculpa. Não, eu acho que eu nunca pensei dessa forma, acho que é um insight interessante aí, né? Pra quem vai mestrar pra mestres, já saber que o cara vai estar nesse termo que você bem usou, olhando atrás da cortina, talvez tenha um jeito de... Se você pensar sobre isso, pode ser que você consiga planejar pra que o cara não faça isso, ou, sei lá, é um insight. E outra, o mestre não tem paciência de esperar chegar a vez dele. O mestre sempre é a vez dele. Sempre é a vez dele. O cara quer jogar o tempo todo, aí é mestre. A gente tem que esperar meu turno chegar. Esse é um ponto interessante, assim. É algo que, bem no comecinho, quando eu voltei, né, a jogar, e aí já foi em live também, então você fica naquela, tipo, né, tô aqui na mesa, não vou ficar o palestrinha toda hora falando. E só que aí acontecia o contrário, como eu não queria tentar ser a minha vez tantas vezes, até por saber como mestre que às vezes é ruim, né, dessa dinâmica, ainda mais ao vivo, para você conseguir dar vez para todo mundo. Sempre tem aquele que é mais interpretativo, às vezes a outra pessoa é um pouco mais tímida e tal, e aí eu ficava muito, tipo, só ali assistindo. Também foi algo que eu precisei dar uma trabalhada para entender, né, que tem ali o tempo, eu também conseguiria mensurar isso sem ser o cara que fica, tipo, puxando o protagonismo toda hora. Mas é interessante, sim, porque acaba muito sendo isso a visão do narrador, mesmo quando o jogador. E o lance de olhar atrás da cortina nem é tanto, tipo, de querer avançar, querer saber o que vai acontecer e tal, mas eu gosto tanto da história em si, que eu fico querendo ver pra onde ela vai, e aí tanto faz pro meu lado, assim, se o personagem acontecer isso ou aquilo, vai ser engraçado ou legal, mas vamos ver pra onde vai. Eu fico tentando ver meios de aguçar as coisas, mas maluquice mesmo da minha cabeça. É coisa que player às vezes se perde, né, na história, né? Às vezes o player tá tão preocupado com ele que, tipo assim, a história até passa meio... Tipo, é uma outra visão realmente mas claro, eu sou player, fico presente na história, mas tem tanto plot que você fala assim, ó, só vamos. Só pega essa linha e vai. E como é que começou o lance do seu canal em si? Aliás, deixa eu perguntar já. Dungeon Masterclass, da onde vem esse nick? Vamos lá. E aí você já me diz da onde começou o projeto, das lives na Twitch e coisa do tipo. Bem, vamos começar pelo nick, porque não é nada demais, acho que dá pra explicar rapidinho. Eu fiquei muito tempo querendo criar conteúdo de RPG, né, pra internet. A princípio, nem tanto com a ideia das lives, porque eu sabia que demandava muito trabalho e tal, e como eu já jogava presencialmente, faço parte também de um grupo, né, o Contos Lúdicos, que já teve alguns membros aqui no programa também conversando, e a gente organizava muito evento presencial, então já meio que tinha uma agenda paralela do hobby que já demandava muito tempo, organizar, ir para os lugares mestrar, criar ali toda a cena e tal. E a ideia de criar conteúdo era algo que eu sempre gostei, porque eu gosto de dar dicas, e muitas vezes as pessoas vinham perguntar, principalmente quem quer começar a mestrar, ou um produto, putz, saiu tal livro, será que é bom, não é? Eu como eu gosto assim, de consumir, eu queria colaborar de alguma forma. Então começou no Instagram, criando vídeos, e aí eu fiquei muito tempo, tipo, que nome eu vou colocar, né? Eu olhava, nicks mega legais e tal,
E aí, conversando com um amigo, ele, mas eu acho que você deveria fazer umas masterclass, assim, de RPG e tal, que ele já tem toda uma visão mais empreendedora e tal. Aí, putz, mas será que alguém queria, tipo, ver uma masterclass minha, né? Tipo, uma aula, ele nem me conhece, tá ligado? Aí ele, não, mas, pô, não, dá pra você fazer e tal. E realmente, assim, hoje até é algo bem comum. Na época que ele me sugeriu, ainda não tinha tanta coisa assim. Tem visão esse rapaz, hein? Ele manja. E aí eu fiquei pensando, putz, mas fazer masterclass e tal. E aí eu lembro que eu abri um documento, tava colocando tipo uns tópicos. Aí eu, masterclass, Dungeon Master. Aí, Dungeon Masterclass. Eu coloquei só o Dungeon na frente, entendeu? Então começou meio dessa ideia, não de fazer live e tal, mas de fazer masterclass de RPG. Legal. E aí com isso eu criava conteúdo, videozinho lá no Instagram, no IGTV e tal. Quanto tempo atrás disso? Que ano que é isso aí? Então, no Instagram já vai fazer 2 anos agora, eu acredito. Tá? Lá, tipo, foi a minha primeira rede, a rede até que eu tenho, tipo, mais seguidores, interajo mais, e tô sempre criando esse tipo de conteúdo lá, review, dicas e tal. E beleza. E eu fazia isso no dia a dia porque tocava as mesas presenciais e outras coisas junto com a galera do Contos Lúdicos, às vezes sozinho também, parceria com lojas aqui da Baixada. E aí, algumas ideias meio que foram evoluindo. Uma delas era ter as lives de mesas presenciais. Então, na agência que eu trabalho, eu comecei um projetinho de mestrar RPG, tipo, uma vez por mês pra galera. Como todo mundo gostava também, e os sócios também curtem bastante, incentivavam, então tinha esse momento que a gente no mês ia lá e fechava mesas com os colegas ali da agência mesmo. E como a gente cria conteúdo em vídeo para marcas, lives e tal, a gente tem o estúdio, tem tipo todo o aparato. E aí eu falei, beleza, tipo, vou pegar aqui os equipamentos e vou streamar essa mesa. E fazia isso esporadicamente, assim, no YouTube, às vezes no Facebook, não tinha nenhuma cadência, assim, tipo, vai ter, eu ia lá e brincava. E aí fui pegando gosto disso. Depois, com Contos Lúdicos, a gente começou a fazer de maneira mais efetiva, então a gente tentava fazer pelo menos a cada 15 dias uma mesa, então a gente ia lá pro estúdio da agência, transmitia e tal, era bem legal. E ok, era também total paralelo. Com a chegada, né, da pandemia, com esse evento, e a ideia de começar a mestrar online, aí eu comecei a fazer, tipo, vou então criar o meu canal, que eu crio a minha agenda e começo as coisas por aqui. Então acabou surgindo mais primeiro da curiosidade de trazer conteúdo, então era presencial e agora totalmente online, e dessa vontade meio que eu sempre tive de criar conteúdo para RPG, mas agora tendo tipo uma plataforma, e aí foi aquilo, o comecinho ali é sempre bem estranho, né, porque às vezes você tava mestrando, mal empolgado, e tinha tipo 2 pessoas vendo, aí ninguém vendo, mas de boa, depois você desencana disso e passa a fazer mesmo pelo gosto, assim, da coisa. Então, até por isso, quando eu recebo um feedback, assim, tipo, vi, puta, muito legal, tal, é meio que a recompensa, né, de fato, de quem produz, assim. Então, isso é bem, bem interessante. Mas, bem resumido, foi isso, assim, começou com essa vontade de criar conteúdo para engajar a comunidade e depois adaptando para a nossa atual realidade. Aí acho que deu certo, tá sendo bem divertido e tô curtindo muito, assim, tô viciado nesse lance de live. Quantas mesas... Isso é verdade. Quem que teve... O André, semana passada teve... Semana passada não, anteontem teve aí, ele falou que ele, né, migrou do YouTube, veio pra Twitch, em dado momento, migrou não, porque ele continua nas 2 plataformas, mas em dado momento ele mandou uma tipo, puta, e fazer live é um troço viciante. E de fato então você acaba ficando nessa, movimentado por isso, né? Quantas mesas ativas você tem hoje e quais são elas? Só pra gente entender aí. Ô MTG Podcast, obrigado pelo follow, viu? Tamo junto. Vini, abração pro Vini. Então, esse é um grande problema, né? Porque aquele lance, meio que você vicia em fazer as lives, e como acaba sendo meio que mais fácil, e aí com o tempo você vai tendo a oportunidade de chamar pessoas que você é meio fã, né? Já acontece ali direto de eu jogar com pessoas que eu falo, tipo, pô, eu era mó fã desse cara, dessa vida, e agora eu tô mestrando pra eles, que bagulho maluco.
Isso então, às vezes, dá pra perder a mão, né? Então, já chegou um período, assim, que eu tinha, tipo, 5 meses rodando. Mas aí eu comecei a dar uma freada. Atualmente, de campanha, eu tenho 3. Que é a campanha da Rime of the Frost Maiden, que é toda quinta-feira, que é uma campanha oficial de D&D. E aí, domingo, reveza quinzenalmente a Maldição de Strahd, que é de D&D também. E a Máscaras de Nyarlathotep, que é de Chamado de Cthulhu, que é um sistema também que eu gosto muito. Legal. Então, essas são meio que as mesas fixas, né? Que são campanhas que vão durar aí, sei lá, um ano e meio, né? Vai depender do TPK, quer dizer, depender da duração. Ele tá entregando! Assumiu! Ele tá entregando! Ele assumiu! Fora Já isso, clipa aí pra gente mandar pra todo mundo que joga com ele. Boa, faz o clipe aí. Pode fazer. Fora isso, tem as mesas de curta duração, assim, que são umas mesas de 5, 6 sessões, que eu geralmente faço só com convidados. Galera, agora tá rolando muito com os criadores de conteúdo de Magic, né? Então tem a mesa de Ravnica e a mesa de Zendika. Mas, às vezes, e já ocorreu, e vão ocorrer mais ainda, a gente teve diária em RPG com pessoal que cria conteúdo de games, né, de gameplay. Já rolou também mesa de Pugmire, que estava para ser lançado. Então, sempre que tem alguma coisinha ali diferente e eu vejo que tem pessoas que eu acho que gostariam e se divertiriam jogando, eu vou atrás ali, convido e tento montar essas mesas, né? A minha ideia é ter pelo menos, 3 lives por semana. Então, já tem essas 2 que são fixas. Eu tento deixar um slot ali para poder fazer essas mesas especiais e poder convidar mais gente diferente. Pô, legal. O Dungeon, o Dungeon é o seu compatriota é o Gear, né? Compatriota de Nick. Ele pediu pra você falar sobre Avernus rapidamente, só pro pessoal, de repente, fazer um clipe e mandar pra todo mundo. Mas, né, de repente só. Então, essa foi a primeira mesa, foi meio que a mesa que começou o canal. Primeiro eu comecei no Facebook, eu cheguei a fazer 2 lives, né, as 2 primeiras sessões no Facebook, mas aí depois eu vi que, né, a maior parte da comunidade estava na Twitch, eu queria aprender Twitch, que eu não conhecia muito, e eu migrei para cá. Então era a campanha mais antiga, era o grupo ali mais antigo, tanto que a gente foi até a sessão 37, se eu não me engano, até que eles resolveram fazer uma aposta muito alta, eles, né, tinham ali consequências, e eles acabaram perecendo para os terrores de Avernus, é assim que eu gosto de descrever, é mais dramático, mas basicamente morreu todo mundo, né? Eles passaram uma semana tramando a estratégia do combate ali no WhatsApp, ou, né, vendo, até dando dicas, tal, nas ideias deles. Só que quando a gente abriu a live e rolou a iniciativa, cada um correu para um lado, e aí não deu muito certo o que eles haviam planejado. E aí foi o primeiro TPK em live ali, e foi bem dramático, era a mesa mais antiga e tal. Mas eles já superaram, agora eles estão na Rime of the Frost Maiden, então felizes também. Até vir o próximo TPK, claro, né? Dica de player: nunca comentem seus planos com o mestre ouvindo. Nunca pegue o de surpresa, desprevenido no contrapé. Mas eu ainda ajudei, às vezes eles falavam alguma coisa, olha, mas essa mágica não faz isso, tal, e tava você deu boi ainda e tal. Tava uma estratégia boa, eu tava muito tranquilo, eu sabia que seria difícil, eles sabiam também, porque eles meio que desafiaram um grupo poderoso de NPCs no território, no forte desses NPCs. Eles já haviam interagido com eles várias vezes, tinha uma aliança ali, mas eles quiseram meio que ir pro tudo ou nada. E estavam ok, eles estavam com estratégia boa, só que eu não sei o que aconteceu, e tá o VOD lá pra provar, que foi só rolar a iniciativa, foi literalmente um pra cada lado, e aí ficou fácil pros vilões. Ficou fácil pra você, né? Não, veja bem, não sou eu, sou o NPC, o narrador, ele não faz toda ideia perfeita até rolar o primeiro Rolou o primeiro acabou a estratégia, fudeu. Sensacional. Não, mas é engraçado isso, porque a gente brincou bastante com isso aqui o tempo inteiro, e desde que a gente começou a bater um papo aqui offline antes de abrir a live, a gente fez várias piadinhas, porque todo mundo fala, eu realmente não tinha entendido por quê, e eu concordo com você,
obviamente você tá ali pra promover, todo mundo tá se divertindo, é uma parada legal, e até é legal quando acontece. Claro, vamos dizer que talvez aconteça umas 3 ou 4 vezes por semana, talvez seja demais, mas assim, pode acontecer também, fazer o quê? Ligaram o modo Nightmare aí. Eu sempre sou a favor, assim, da história, né? No sentido de, mesmo que aconteça algo ali que, né, teve o TPK e tal, mas tava dentro ali. Eles sabiam, né, quando eles tentaram ali fazer aquele tudo ou nada, eles sabiam as consequências. Eu acho que se eu fizesse alguma coisa meio que para salvá-los, até porque, né, o narrador pode inventar qualquer coisa, podia no nada chegar um exército celestial ali no último momento e resgatá-los. Mas eu acho que qualquer coisa que eu fizesse que eles obviamente perceberiam que estaria salvando eles, para os jogadores eu acho que não seria legal também. Ia ser aquela sensação de a gente não tá jogando, a gente tá contando a história que o mestre quer contar. Então, para o bem ou para o mal, assim, eu tento sempre tentar seguir a maior coerência possível, e não tentar essas saídas muito Deus Ex Machina, ou uma parada muito que todo mundo vai ver que, beleza, tá bom, salvou, ou de onde veio isso, tal. Até barra, porque, né, forçar a barra, porque, no fundo, assim, nem toda história vai terminar, né, o RPG é justamente pra isso, a gente começa a jogar ali uma sessão, por mais que o narrador tenha preparado as coisas, ali tem a ideia do que vai acontecer, o que mais me diverte, acho que é o que eu gosto, né, e por isso estou sempre buscando o papel ali de narrador, é que eu gosto quando as coisas saem totalmente do que eu imaginava, né? É óbvio que você sempre planeja, você entende, você conhece às vezes seus jogadores, você sabe o que eles podem vir a fazer, mas nada mais legal do que quando eles têm uma solução diferente, quando eles pensam ou formam alianças, às vezes que você não espera, e a tua função ali é fazer acontecer, né? A história vai sendo construída junto com as decisões deles. Só que aí acaba sendo para os dois lados, né? A situação que eles estavam, né? Quem assistiu da Dungeon Master Gear acho que acompanha essa mesa desde o comecinho ali. Todo mundo que acompanhava estava claro ali, aqueles NPCs não eram benevolentes, né? Você tá em Avernus, é a primeira camada dos 9 infernos, então não tem ninguém bonzinho ali. Não haveria nenhuma forma deles serem poupados, né? Então eles foram mesmo pro tudo ou nada e acabou tendo essa consequência, que eu acho que é o que é o legal do RPG, não é um livro, não é porque a campanha ali é pronta, né? Uma campanha oficial que eu vou fazer eles irem por todos os caminhos, não. Acho que acabou a história daqueles personagens, acabou ali. O que eu brinco, né, e eles gostam também, provavelmente as consequências do que aconteceu em Avernus, como eles não salvaram Avernus, digamos assim, talvez agora na Rime, né, na nova campanha, isso tenha uma consequência, será que é tudo um mesmo universo, tal, aí já entra nas maluquices. Mas assim, legal isso aí. Viram consequências, né? Muito legal isso aí, não tinha pensado, mas você me deu uma boa ideia, que é de colocar... Não, mas de colocar tudo mais ou menos... Não sei se é uma intenção, ou se você fez, ou se você tá só jogando aquela, pode ser também. Mas, basicamente, se você pensar que, de repente, vocês estão jogando uma outra campanha que se passa também no mesmo universo ali, na mesma ideia de mundo, e, de repente, aquilo que aconteceu lá atrás tiver uma consequência aqui, seria um negócio legal. Boa sacada. Sim. Inclusive, um dos personagens, que é um dos jogadores, né, que estavam também em Avernus, o personagem dele é primo de um dos personagens que morreu em Avernus. Legal. Só que ele não sabe, então ele meio que, tô procurando meu primo e tal. Então pode ser que, sei lá, talvez nesse universo o primo dele realmente morreu em Avernus, ou não, pode ser que ele encontre o primo, ou pode ser que ele encontre, acho que é o primo, mas é alguém, então, enfim. Aí, né? Afinal, ele cresceu em Avernus e era um bárbaro já de nível alto. Essas coisas, essas almas têm valor em Avernus. Vamos ver o que aconteceu com ele. Legal demais. Tá, vamos. Introdução feita. Vamos fazer 2 disclaimers importantes aqui. O primeiro, que a gente esqueceu, Wagner, que é um negócio importante, tô esquecendo com frequência desse, que é o convidado manja, mas a gente aqui fala bastante bosta. Então deixar isso bem... salientado, porque é importante para quem estiver escutando. O segundo disclaimer é o seguinte, isso aqui é para mim mesmo editar esse programa no futuro. Então, Diego do futuro, anote aí que se você está nos ouvindo agora,
pelo Spotify, Google, Apple Podcasts. Estamos ao vivo, twitch.tv/ZNFS, às quartas-feiras, das 19 às 21, sempre com um convidado maravilhoso, inigualável e inesquecível. Hoje é o Wagner que tá batendo um papo com a gente aqui. Desculpa é que foi uma comida de bola lá de trás, mas trazendo de novo aqui o próximo disclaimer, a sessão dos disclaimers é o seguinte. A gente vai falar sobre o multiverso, ou pelo menos, obviamente não vamos falar sobre tudo, mas vamos falar algumas das coisas do multiverso que engloba o Magic the Gathering. E, cara, tem muito conteúdo sendo lançado de lore desde os anos 90. A história é gigantesca, ela é toda intrincada e é praticamente impossível explicar totalmente ela, pelo menos pra mim, né? Aí temos o Wagner aqui pra isso. Mas a nossa ideia é pincelar e falar um pouquinho de algumas coisas aqui sobre isso. Principalmente de como a gente pode adaptar isso pra D&D, que é o que o Wagner Exato, que é o que a gente vai amarrar com esse ponto, que é, na minha cabeça, o principal ponto alto do Wagner. Eu posso fazer... Não pode, não vou deixar. É o seguinte, Wagner, eu tentei, cara, eu juro que eu tentei entender o lore de Magic, mas é muito complicado, porque ele tá tipo, meio que pulverizado por várias mídias, então tipo, tem quadrinho de Magic que conta uma parte da história, aí você vai, tem uma coluna no site do Magic, que chama Magic Story, que eles têm vários contos lá que também contam esse lore. Teve Romance, que lançou um monte no passado, aí ficou um hiato e agora lançou recentemente o de Ravnica, da Guerra da Centelha. Cara, é muita coisa. E, tipo assim, então não tem. Eu não consegui colocar tudo isso numa linha muito lógica. Como que você fez para começar essas adaptações para o seu canal de mesa de Magic? Tá ligado? Onde você foi buscar informação e de que fonte você bebeu, entendeu? Uhum. Não, de fato, tá tudo muito fragmentado, até porque o jogo, né, tem muitos anos e já passaram muitas e muitas edições, e com o tempo eles começaram, né, a ideia mesmo do multiverso, né, como a ideia que é o jogo de cartas, então eles sempre vão querer lançar mundos diferentes, nada melhor do que meio que criar a ideia de que cada mundo existe, né, cada plano ali nesse multiverso, e esse plano às vezes tem ideias e conceitos totalmente diferentes de um outro. Então, alguns são inspirados na cultura oriental, outra na cultura grega, outro é um mundo mais padrãozão de fantasia medieval, outro tem máquinas e artífices malucos, tal. Então, tudo isso meio que existe, e o que liga é essa ideia dos planinautas, né? Os planinautas têm essa liberdade de viajar, né, entre os planos, e muitas vezes eles estão ali causando coisas que dão consequências em vários universos diferentes. Então, meio que a história do Magic você pode acabar pensando dessa forma, né? Você pode imaginar ela toda como um multiverso, e aí cada um desses planos tem as suas características, mas lembrando que ainda tem esse potencial de ter alguns membros poderosos ali indo de um ponto para o outro. Porém, tem muita coisa, tem muita fonte, tem os contos, tem os romances, as próprias edições, né, as cartas, elas têm ali um storytelling também, que muitas vezes está representado em romance, às vezes não, né, tem a concepção toda. No passado, isso já foi mais completo, então cada edição tinha o seu conjunto de romances, então você lia, você conseguia entender tudo o que aconteceu, mas naquele período de tempo, né, naquele período que se passou aquela coleção, e com o tempo isso foi ficando cada vez mais complexo. Mas esses romances, eles contavam todas as cartas da coleção? Então, as cartas costumam representar eventos e personagens, né, de uma forma bem simples, dá bem para você perceber isso. Uhum. Já houveram eventos, por exemplo, na saga da Bons Ventos, que é uma edição antiga, que tinha umas coisas bem incríveis, assim, dava para você colocar as cartas numeradas lado a lado, e elas contavam um resumão da história. Caraca. Então você conseguia ver
acontecimentos-chave pelo ponto de vista ali daqueles protagonistas ou das cartas, e você tinha uma visão geralzona de tudo que aconteceu, desde o início da história até a derrota do vilão, né? Claro que no romance tava tudo explicadinho, os momentos em quem fez o quê, mas tinha esse apego. Nas cartas hoje, isso continua acontecendo. Você tem ali, às vezes, a carta é uma reimpressão, mas naquele universo significa uma outra coisa. Então, sei lá, pegar um exemplo aqui do negate, né? O negar, que é uma anulação. Né? Não sei porque eu lembrei. Assim, sério? Que estranho, né? E ela tem quase todas as últimas edições que saíram aí do T2, né? As edições mais recentes, tem um negate. E às vezes tá lá, na ilustração, quando saiu o Ixalan, tem um Merfolk, né, um tritão anulando uma mágica, e aí você entende ali que os tritões têm essa habilidade. Já em Ravnica é o Jace que tá anulando, é o Planinal, tá azul e tal. Então algumas cartinhas estão ali, mas você entende que elas estão dentro do flavor da edição, né? Então a edição em si já seria meio que uma fonte para você ter ideia. Mas o que aconteceu e que ajudou bastante como o Magic e o Dungeons & Dragons, né, são produtos da mesma empresa, o que eles fizeram recentemente na 5ª edição foi, primeiro, eles criaram uns documentos chamados Plane Shift. São uns arquivinhos em PDF que você pode acessar lá no site da Wizards, que eles pegavam um plano, por exemplo, Zendikar, Innistrad e tal, e faziam um resumo do que é aquele plano, as principais características, adaptava as raças daquele plano para as regras de D&D, adaptava os monstros daquele plano para as regras de D&D, e tinha um resuminho de lugares importantes, tipo, esses são locais onde pode ocorrer aventuras, e descrevia um pouco eles. Isso é um material gratuito? Esse é um material gratuito. Legal. Você consegue acessar ali e já ter um resuminho ali de 10, 15 páginas que já te permitem colocar raças daquele plano ou só adaptar uma raça daquele plano. Legal, então esse foi um primeiro ponto deles, que trouxe ali já um pouquinho da comunidade do RPG. Tem um outro produto que é bem legal, que são os livros de artwork. Eles lançaram já praticamente um para cada plano que foi lançado desde a revisão de Dominária, mais ou menos. Esses livros, que a ideia inicial seria ter as artes das cartas ali grandes, né, destacadas, que são um elemento muito legal do Magic. Além disso, eles trazem muito lore, né, muita história. Então não tem nada, não tem regra nem de Magic, nem carta de Magic, nem regra de RPG, mas você consegue abrir e ler que em Zendikar... Pode falar, Branco. Não, são esses livros aí que você Isso, tem atrás de você? Isso, são esses belamente grandões aqui. Peraí. São esses grandões. Cadê? Deixa eu ver se consigo enquadrar ele aqui. Pronto. São esses de arte. A ideia básica é ter o destaque das artes de Magic, mas junto da arte tem meio que um resuminho ali da história. Então, legal. Se ele fala de um lugar, ele resume aquele lugar e descreve quem é mais importante lá, o que tá fazendo o quê, tal. Ele já te dá uma base para você conseguir construir ali uma narrativa em cima daquilo, né? Sim. Então, se você quer, vou basear uma história aqui em Zendikar. Mesmo que você não conheça tudo o que aconteceu em Zendikar, você pode pegar esse livro, ler ali as localizações, as localidades dele, os principais NPCs e criar a tua história, né? E, inclusive, material dos Plane Shift tem textos idênticos que estão ali no artbook, né? Que é quase um produto semelhante. Então, esse já foi meio que uma mistura ali, meio de leve com RPG. E aí agora, um pouco mais recente, a Wizards publicou 2 livros já, da 5ª edição, abrangendo oficialmente os universos de Magic. Um deles é o Guia das Guildas para Ravnica, né, o Guild Masters to Ravnica. O que ele faz? Ele é um conjunto de regras, basicamente, para você jogar em Ravnica. Então ele fala um pouco da história, tem ali uma linha cronológica, ele explica o que é Ravnica, o que tem de importante ali, mas ele entra no crunch mesmo. Então ele pega os humanos em Ravnica, talvez, né? Aí eu não lembro agora de cabeça, mas humanos têm essa habilidade extra. Em Ravnica tem os Veldacanos. Então isso não existia no D&D. Então,
jogar com ele, é isso aqui, o Minotauro, é isso. Então você consegue criar personagens, consegue colocar eles dentro da história de Ravnica, tem as fichas dos monstros, tem os locais principais. Então é um guia mesmo. Só que ele não traz uma campanha, não tem uma história ali. É meio que você vai usar aquilo para criar a sua aventura, criar a sua história. Tem umas sementes, né, umas ideias de história, mas não é um livro de campanha. Eu achei que ele era, na minha cabeça, como eu não conheço o material, eu vi, mas não conheço, na minha cabeça ele era uma parada meio cenário de campanha mesmo, meio, sei lá, pegar aquele livro da 3,5 do Forgotten Realms, abrir e tem lá. Eu achei que era um negócio desse tipo aí. Mas até ouvindo ele falar, é o que eu associei, tipo assim, é o livro de Forgotten Realms, ele tem ali descrevendo o que é o cenário. Você quer compor uma história, eu tô te dando o cenário, escreve a história que você quiser, cara. Sim. Isso, quando eu digo assim, tipo, guia de campanha, livro de campanha, talvez mais no sentido da aventura. Né? Por exemplo, não é uma aventura pronta ali. Isso, beleza, não é uma aventura, entendi. Né? Okay. Você tem ideias de aventuras, mas tem, sei lá, 10 ideias, uma para cada guilda e tal. Então aquilo te dá todas as ferramentas para você criar a sua história, com as regras e adaptando o próximo do que a gente vê nas cartas. Então eu acho que era mais ou menos o que eu tinha na minha cabeça mesmo. Seria o equivalente de um guia de campanha da 3.5, de fato. Assim, algo que você vai pegar e vai ler os locais, vai criar... Tem geografia, tem lore, tem história, tem, sei lá, figuras importantes, tem deuses, coisas desse tipo. Exatamente, é isso aí. E aí o que eles fizeram foi criar um sistema meio que adaptado do que a gente já tinha das organizações ali de Forgotten, mas adaptando para as guildas, que é um elemento primordial quando você fala de Ravnica, né? As guildas, que são as combinações das cores. Então, nesse livro, eles deram um passo importante, que foi meio que oficializar essa junção, né? Apesar de já haverem conteúdos da própria empresa, mas nunca num livro, ou de D&D, e deu ali algumas ferramentas para o mestre. Depois, eles foram um pouquinho mais além, e lançaram o Mythic Odyssey of Theros, né, Odisseia Mística de Theros, que é bem parecido em formato com o de Ravnica, mas nesse eles aprofundam mais. As regras novas que a gente tem ali, de fato, dão um flavor diferente, assim, você sente que você está jogando um material mais desenvolvido. Então, como Theros é um plano de Magic que tem ele é meio da temática grega, assim. Então os deuses inteiros têm uma ligação muito forte com os mortais, né? Eles escolhem campeões, eles interferem na vida diretamente. E para representar isso, eles criaram todo um sistema de devoção, que aí meio que entra também nas regras das cartas de Magic, lá o Devotion. E você tem a mesma coisa, tem as raças novas, tem opção nova para classe e tal, e tem esse sistema de devoção que coloca os jogadores nessa quest, assim, digamos, para ter mais poder concedido pelos deuses. Então eu senti assim que o Theros foi um passo além do Ravnica, que era mais ferramenta, e o Theros já é mais trazendo para dentro do jogo mesmo. Legal. Mas mais uma vez é só guia, não tem campanha, não tem uma história. Tem uma aventura pronta. Theros então seria, por exemplo, onde fica Daxus, Heliod, seria Theros. Eu falei pra você offline, vou falar online pra que todo mundo entenda. Eu falei, eu comecei a jogar Magic há 2 meses, então tudo que eu sei é o que eu tenho no meu deck. E ponto. É mais ou menos, mas meu deck é um Orzhov, então Daxus, Heliod, essas coisas estão lá. E outra dúvida, você usou um termo, só pra eu entender, é meio óbvio, mas só pra deixar claro. Planinauta, que você falou, seria o Planeswalker em português, seria a tradução de Planeswalker. Isso, são os Planeswalkers. Tá. Deixa eu aproveitar para te perguntar, porque assim, só pra gente conseguir acompanhar aqui, porque o material é bem denso, você tem uma parada bem grandiosa aí. Você consegue dar um conceito rápido do que seria um Planinauta, um Planewalker? E aí a segunda pergunta tem um plot central essa história toda, ou não? Só pra complementar, a Guerra da Centelha tá citada dentro de Ravnica, do Guildmasters de Ravnica. Tá citada, dá pra você jogar a Guerra da Centelha? Então, não, mas eu já vou explicar o porquê. Vamos primeiro
com a mais fácil de responder, que é o que é um Planeswalker, né? O que é o Planinauta. Nas adaptações de RPG, isso não tem nenhuma mecânica, até porque, de certa forma, ali o mago do D&D, com níveis mais altos, ele já ganha acesso a magias de plane shift, né, que é mudar para outro plano. Então esse era um conceito que no D&D meio que, beleza, um mago poderoso, um artefato poderoso pode mudar de plano. Já tinha os planos de D&D, né, plano material, plano das sombras, a Feywild, que é o plano das fadas e tal. Então isso era um conceito para quem joga RPG meio que já era comum. No Magic, você tem na história esses personagens que têm esse poder, que é a centelha, que em algum momento eles despertam a centelha, e esse poder, essa centelha, é o que permite eles transplanarem, né, viajarem de um plano para o outro. E na mecânica do Magic, você tem as cartas que são os Planeswalkers. Eles são relativamente recentes na história do Magic, né? Se você pegar lá coleções antigas, nem existia essa ideia de coloca mais um, faz um efeito. O tipo de carta não existia. Ela, se eu não me engano, posso estar errado, mas se eu não me engano, acho que o Mind Sculptor lá, o Jace, foi o primeiro a sair. E isso foi já dentro das histórias de Ravnica, tá? Mas posso estar errado nisso, mas enfim, é o que eu me lembro agora. Olha lá, o Vini vai era Jace Beleren, eu acho, o primeiro. Ah, o Beleren era o primeiro, né? Sabe por que eu sabia? Porque eu tinha um deck que na minha época chamava deck de descarte. E eu usava esse Jace Beleren aí. É o 1000 hoje em dia, né? Hoje em dia deram um nome pra isso, deck 1000. Eu não lembro agora de fato, mas assim, surgiu como um novo tipo de permanente. Ele tem essa mecânica dentro do Magic de colocar, né, os marcadores, retirar os marcadores e faz uma coisa. Então, para quem joga recente, meio que já faz parte do jogo. Quem joga da antiga lembra de toda essa polêmica quando eles surgiram, que era mega poderosos. É verdade, ficava com medo de pegar um na mesa ali, né? Era verdade. Até hoje, né, cara? Você fala pensar, o cara Planeswalker? Planeswalker, você tá falando? Cara, mas o design da carta é tão bonito, a maioria deles, que só do cara descer isso aí na mesa, você vai falar, porra, bicho, deixa eu ver isso aqui. Mas eu tava falando com o Wagner antes de vocês entrarem um pouquinho, que ele mostrou esse livro pra mim, então eu já sabia que era um livro de um artbook dele, por isso que eu perguntei se era isso que ele tinha, e eu falei assim, cara, o D&D 3.5, que foi minha casa no D&D, tinham desenhos assim que eram pavorosos. Eu falei, eu tinha dó do elfo desenhado ali na cara. Tinha dó. Alguém alimenta esse elfo. O Paladino era muito ruim também. Tinha vários. Nossa, o Paladino era horrível. E eu falei assim, cara, e o Magic, uma coisa que eu acho muito bonita do Magic são os desenhos de cartas. Porra, é muito foda, cara. E aí no Magic, no Arena, os caras colocam a carta, que é bonita pra caralho, colocam uma animação chique joia. E o cara coloca o Gin com uma voz e quando ele desce, eu falo, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Você ouve a voz do cara, você fala, eu entendo o medo que vocês têm, porque eu tenho, eu já falei. Esse é o Gin pra mim, next game. É muito da hora, assim. E hoje, até comentei contigo, né? Hoje a gente tem umas coleções aí de Magic que são com artes alternativas, todo um tratamento especial. Então acho que é assim, para quem gosta de misturar tudo, coleção, lore e jogo, acho que é o melhor momento assim para você jogar Magic, porque você tem acesso a muito material diferente. Mas voltando, então o Planeswalker é esse indivíduo que tem essa centelha, esse poder, cuja grande função é permitir que ele vá para outros planos. E aí isso abre um range enorme, né, de coisas. Então, aí desse ponto a história começa a ter essas intervenções. Existiu basicamente 2 momentos. A ideia do Planeswalker em si no Magic já é bem mais antiga do que esses que a gente conhece hoje, porque rolou isso que o Luiz comentou, da Guerra da Centelha, que aí diminuiu um pouco o poder ali dos Planeswalkers, mas já existiam uns antes, mas não era abordado dessa maneira. Mas basicamente Planeswalker ou Planinauta é o indivíduo que tem a capacidade de viajar entre os planos. Certo. E aí viajar entre os planos é isso, sair de Ravnica e ir para Lorien, sair de Lorien e ir para Zendika, Kamigawa e beleza. Então essa era a primeira pergunta, que era mais fácil, e as outras agora eu tô tentando lembrar, mas era se tinha um lore, não, um plot central ali no multiverso. Então, a cada nova edição, ela vai acrescentando coisas à história.
Então não existe uma mega história que está acontecendo a todo momento, mas às vezes tem eventos que são muito grandiosos. E aí já dá para responder também a pergunta do Luiz. Se eu pegar aqui o Guild Masters to Ravnica, eu consigo ter regras e informações para simular a Guerra da Centelha? Nesse caso não, porque a história dele, narrada ali no livro, né, os resumos e o que ele fala, é pré-Guerra da Centelha. É justamente o período, e aí você consegue situar porque ele te explica no começo que o Jace acabou de se tornar o Pacto Vivo das Guildas, que foi o que aconteceu no finalzinho lá da expansão do labirinto e tal. Então ele virou essa entidade e a gente está nesse momento. E o lance da vinda, né, do Nicol Bolas e toda a treta que passa depois pela Guerra da Centelha depois disso. Então ele te situa nesse tempo, que é um tempo legal, porque meio que as coisas estão paradas, mas tem muita possibilidade. E foi inclusive nesse período que eu situei essa mesa de Ravnica que a gente está jogando lá no canal. Então, não existe esse mega plot, mas os eventos às vezes são tão grandiosos que envolvem mais de um plano. Então, se pegar lá Innistrad, ali a última inserção em Innistrad, a Enraku, né, que é um Eldrazi, lá uma criatura mega poderosa que estava aprisionada em Zendikar, sai dessa prisão e vai ali por vários motivos para Innistrad. Então, a galera vai para buscar informações em outros planos para conseguir ir para Innistrad e tentar deter essa ameaça que já foi combatida em Zendikar e tal. Então os planinautas têm são meio que a cola entre esses planos, tá? Mas meio que o plot é aquela edição do momento, né? Tá acontecendo ali de mais importante. Cara, aproveita a deixa que você tá dando essa aula aí pra nós. Qual é o rolê com Ravnica? Por que Ravnica é tão especial a ponto do livro levar o nome desse plano em especial? Olha, assim, eu acho que da parte do game design, né, falando total da minha cabeça... Certo, lógico. No jogo em si não tem grande importância, né? Assim, é importante, mas é tão importante quanto a edição atual, quanto atualmente é o Zendikar Rising, né? O que acontece, que eu vejo, é que é um plano que era, né, nessa ocasião, um pouquinho diferente do padrão de D&D, e que era fácil das pessoas digerirem. Que a ideia de Ravnica é que ele é um plano gigantesco, que todo plano compreende essa cidade. E o que a gente vê ali nas cartas e na história é só um pedacinho, que é o 10º distrito. Mas ele, se for andando, né, digamos assim, você vai parando quase infinitamente. Caralho. E tem essa pegada de ser uma mega cidade. Aí tem as guildas, cada guilda representa meio que um conceito. Então, a guilda dos Azorius, que é o branco e o azul, fazem a lei, policiam o negócio. A guilda dos Orzhov, que é o preto e branco, é meio que uma religião, né? Eles dominam as igrejas ali, mas ao mesmo tempo eles que cunham as moedas, são um banco. Aí pode crer. Tem o Zizete, que é o vermelho e o azul, que são os inventores malucos. Então você tem 10 arquétipos para colocar num lugar e misturar todo mundo. Então, geralmente, num grupo em Ravnica, cada um vai ser de uma guilda, cada um vai ter um papel, vai fazer as coisas de um jeito. Então, acho que, do ponto de vista do design, é legal essas ferramentas e são fáceis de trabalhar. Talvez ir para Kamigawa de início fosse mais difícil, porque aí você está lidando com todo um plano, com outros conceitos diferentes, né, do ocidental, ou ir para um plano muito viajado, assim, tipo Firexia, que tem corrupção, tem um monte de coisa. Então acho que mais por isso. É um set no Magic, né, falando do jogo, é um set que os jogadores gostam bastante, tanto pelas cartas que saíram nas várias vezes que visitou Ravnica, né, nas edições, quanto por esse lance das guildas, tanto que até hoje, como o Branco falou, eu jogo de Orzhov. Por que ele joga de Orzhov? Porque ele joga com deck preto e branco, que pode não ter nada a ver com Ravnica nem com guilda, mas só a ideia do preto e branco é Orzhov, então a gente já identifica. Então essas pequenas coisas talvez tenham levado a eles começarem com esse. Já depois, quando eles foram para Teros tem muito essa pegada heróica, né? Então o teu personagem é um campeão e ele vai tentar chegar cada vez mais no favor dos deuses para fazer coisas mirabolantes.
Então acho que é uma pegada muito legal também para o RPG, né? Para você começar ali numa jornada cujo objetivo final é, sei lá, se tornar um deus, talvez, porque na história isso já aconteceu, Xenagos se tornou uma divindade, e aí você tem os campeões, né, Elspeth, Daxos, essa coisa de protagonismo que acho que no RPG fica bem legal. Então, talvez mais por uma decisão de design, mais do que a importância da história no multiverso, né? Me lembra um pouco o Hércules, isso tudo que você falou, e você até respondeu uma pergunta que eu ia fazer, que era assim, cara, eu, assim, não é nem me convencer, mas porque eu já estou convencido que eu quero, mas qual seria o principal chamariz para esses cenários de campanha para um cara que não joga Magic? Mas eu acho que tudo isso que você falou já exemplifica bem. Porque eu quero jogar. Ele tá trazendo ali nessa novidade. Nessa inserção, tá trazendo algo que se difere lógico que você tem guildas, lógico que você tem. Mas independente disso, se difere mas bastante. A forma como é colocado, né? Da apresentação que é feita nesse cenário, de uma apresentação padrão lá de Forgotten Realms, de sei lá, de Ravenloft, sei lá, de qualquer outra dessas coisas que já são muito batidas e que estão aí há muito tempo. Lu, você ia falar um negócio, nós interrompemos. Diga lá o que você ia dizer. Não, eu já tinha lido sobre Ravnica, mas o Wagner falando deu pra ter uma dimensão da parada. É um plano inteiro que é uma cidade. Imagina uma cidade gigantesca que você só conhece o 10º distrito ali, tá ligado? Mano, isso é muito louco. Você imagina assim, tipo, sei lá, o jeito que eu imaginei agora você falando, Wagner, é como se fosse o plano inteiro fosse 20 São Paulo, que você vai andando e você não tem fim na parada, tá ligado? Você conhece tudo, né? Você só conhece seu bairro. Tipo isso, cara. Essa é a ideia, assim. As aventuras são bem ligadas ao lance da cidade, com a influência das guildas. E aí as guildas são legais porque meio que você pensaria que um grupo, então, para estar unido, só vai servir se todo mundo for da mesma guilda, porque meio que as guildas são rivais. Mas a ideia de Ravnica é que as guildas lá, há milhões de anos, elas já brigaram muito por conta dessas diferenças, só que essas brigas, por praticamente não ter fim, quase levaram à destruição do plano. E aí os líderes das guildas na época criaram todo o sistema, né, que seria esse pacto das guildas, que é essa coexistência. Então cada uma cuida de uma coisa. E por muito tempo isso funcionou, esse pacto, essa ligação mágica funcionou. Depois teve várias tretas, enfraqueceu, e aí quando essa coisa enfraquece, as guildas começam a voltar a esses joguinhos de poder. Então, na versão ali do Guia das Guildas, o Jace, ele é a encarnação desse pacto. Então, a palavra dele é lei em Ravnica. Então ele conseguiria resolver qualquer problema. Se duas guildas estão brigando, ele vai lá e fala, então a fala dele é a lei e aquilo vai se concretizar. O problema é que o Jace tá sempre fora, porque ele é um planinauta, ele tá sempre resolvendo problemas em vários outros planos, e a galera tá lá, e aí tem agora é a oportunidade de qualquer um tentar ganhar um pouquinho mais de poder. Então a jogada política ficou muito mais forte, mas não pode ter nada abertamente, né, uma ameaça muito aberta, porque aí pode ser que duas guildas se unam para deter, então fica sempre esse jogo de equilibrar poder, né? E aí, falando dos outros planos, é interessante ver, assim, por exemplo, Forgotten Realms, a mecânica e a ideia dele é muito parecida com Dominária, por exemplo. Certo. Já Ravenloft, você vê muito de Innistrad e vice-versa. Então, talvez eles tenham mesmo visto ali planos que trariam coisas novas e não pareceriam com cenários que a gente já tem, né? Porque é importante, né? A gente já conversou nisso, falando de criação de cenário. Cara, por que eu vou jogar um outro cenário se ele é exatamente igual ao Forgotten? Por que eu não vou no Forgotten que tem, tipo, trocentos anos de história e carrega uma puta de uma bagagem? Por que eu vou trocar? Tem que me trazer algo novo, tem que me trazer alguma novidade, nem que seja uma temática nova. E me pareceu foda, cara, porque me lembra um pouco Vampiro, esse negócio de ficar brigando por poder e ficar querendo trazer pro seu lado, é uma coisa política, meio que... Né? No Vampiro a Máscara tinha muito isso. Não, eu quero trazer um pouco mais de influência aqui pros Ravens, pros Ventrue, que era o rei disso, né? No Tremere, achei bem interessante, quero muito jogar. Dá pra algum player virar um Planewalker? É possível um jogador se transformar? Ou sei lá, é possível a apresentação desse arquétipo pra alguém virar, ainda que seja um nível 20, um nível 15, sei lá, algum personagem de nível alto?
Então, aí entra nesse lance, assim, não tem a regra, não tá, né, nem Teros, nem o livro das guildas aborda isso, porque o que acontece, em D&D, você já tem a magia de transplanar, então, teoricamente, você consegue ir para outros planos. Sim. Cabe ao narrador dizer se nesse mundo dele, todos os planos de Magic existem. Então, digamos que, beleza, a gente vai jogar aqui, aí você chegou lá no nível... Deixa eu fazer a conta rápida aqui de cabeça. Plane Shift é nível 9, então você tem que ser, acho que nível 15, talvez. Beleza. Digamos que você é nível 15 e você aprendeu Planar Shift, que te permite ir para outros planos. Se no mundo que você tá jogando o narrador falar que, beleza, Zendika, Innistrad, Lorien são opções, meio que você é um Planeswalker, então, porque a partir daquele momento você tem habilidade. Não tem nenhuma regra para que exista a centelha. Tá, então isso teria que ser criado. Não vejo problema, até porque seria mais dentro da história, né? Porque se você der isso para um jogador e se isso não fizer muito parte da história, ele vai falar, beleza, tchau, vou para outro plano, e aí o resto do grupo vai ficar tipo, ei, o que eu faço agora? Mas vai muito isso, né? De você criar. Até pode ter uma história muito legal em que o grupo todo seja planinauta, porque tem essa... no Magic mesmo, né, com a ideia dos juramentos, né, das cartas, os Planeswalkers bonzinhos, né, os Power Rangers ali, criaram os Sentinelas, né, o Gatewatch, que é meio que um grupo ali, Jace, Chandra, Liliana, Gideon, e aí eles fizeram um juramento de que iam proteger o multiverso e tal. E talvez você pode criar um grupo que são meio que essa função ali, são sentinelas, e todos eles têm a habilidade de transplanar. Você pode criar esse conceito da centelha, talvez usar a regra da magia como uma referência para você saber o que pode e o que não pode, e colocar. Não seria um empecilho desde que a sua ideia, a sua campanha seja essas viagens aí entre os planos. E aí, fazendo aqui um adendo, nós temos o Eldon na nossa mesa de Zendika, que é um Halfling, que é uma raça que não existe em Zendika, mas ele foi parar lá porque ele apostou com o mestre dele, ele é um bardo, é um Halfling bardo, ele apostou com o mestre dele que o mestre dele não conseguia mandar ele para outro plano, eles estavam bêbados e o mestre dele mostrou que podia e mandou ele. Só que agora ele não consegue voltar, né? Porque ele não tem poder para isso. Então ele foi parar em Zendikar e tá lá sobrevivendo com um grupo de locais, né? Zendikari. E tá vivendo a vida dele, mas ele não é de Zendikar, então foi uma abertura que a gente colocou pra ele jogar de Ralph. Não, mas legal demais. Eu queria fazer uma pergunta disso. Cara, as cartas, elas estão obviamente totalmente inseridas dentro do cenário, e aí 2 perguntas. Uma, você pode ver cartas zanzando pelo cenário, por exemplo... um Vito andando para lá e para cá, sei lá, fazendo negócios escusos. E 2, existem os artefatos, de fato, que existem nas cartas de Magic? Brasolâmina, Lança Sombria... Toda essa pergunta era para perguntar se algum jogador seu já, de repente, deu uma brasolâmina na cara de alguém, entendeu? Deu com ela. O do meu deck é a Lança Sombria. A Lança Sombria. Tem as 2 respostas sim. É o seguinte, no Guild Masters, né, no livro de Ravnica, tem a seção dos itens mágicos, então eles adaptam, não sei se vocês vão conhecer as cartas, mas as guildas têm os sinetes, que é uma carta bem clássica, que é um artefato que dá mana da cor da guilda, por exemplo. Então tem o sinete Golgari, sinete Orzhov, então tem os sinetes adaptados, e aí cada um tem uma habilidade ou uma magia que faz referência à guilda. Tem outras cartas, não tem todas, mas tem outros artefatos clássicos, por exemplo, a lança do Eliod, que é a lança que os PF usa, tem esse artefato, o chicote do Erebo tem. Então tá, os artefatos e NPCs também tem ficha. Então, em Ravnica, você tem a ficha do Niv Mizzet, tem a ficha da Lavínia, enfim, todos os líderes de guilda, todos os generais de guilda, lá o Taji, que tem a carta dele, tem a ficha dele, monstros clássicos, monstros icônicos que não tinham no D&D, eles adaptaram. Então, tem lá a Itonia, que é uma Górgona bem poderosa em Ravnica, tem a ficha dela. Então, você pode ter esses NPCs ali na sua história, porque
mesmo que não tenha ficha, se você quiser colocar, de boa. E só que, por enquanto, oficialmente, né, tá limitado a algumas coisas de Ravnica e algumas coisas de Teros. E aí entrou a Brasolâmina aí. A Brasolâmina é um item, né, um artefato de Eldraine, né, trono de Eldraine. Mas eu gosto muito dela, né, eu acho bem interessante. E aí na mesa de Ravnica a gente tem o personagem do André, né, do André Manente, lá do Motivo, que é um Goblin Boros. E a história dele é bem legal, porque ele é um Goblin que serve a guilda dos Boros, então ele é um soldado, tem todo o preconceito, né, do Goblin estar ali numa posição e tal. E a gente tá indo agora pro final, essa sexta agora é a season finale dessa mesa. E na última sessão eles invadiram, resumindo assim, bem rápido, eles invadiram o santuário do Jace para roubar um Edro, para fazer uma parada lá que eles precisavam, e lá tinha um portal. E aí um easter egg que eu coloco em todas as sessões de Ravnica, tem uma cartinha, o Fibblethip, que é um bichinho azul, que a ideia dele é que ele tá sempre perdido. Ele é uma carta azul de 2 manas, 1/1, quando ele entra em jogo você compra uma carta, acho que se ele for alvo de alguma coisa ele morre, e se ele entrar em jogo vindo de qualquer outro lugar você compra 2 cartas. Ele era um easter egg do design, em várias cartas ele aparecia meio de canto, assim, fugindo, sempre com a cara meio de medo, e aí depois fizeram a carta dele. Então eu sempre coloco, ele sempre aparece em algum momento nas sessões de Ravnica, correndo, se escondendo. E aí nessa última ele entra num portal lá no Santuário do Jace, num momento de um combate lá que o pessoal tá rolando. E aí ele sai do portal totalmente assustado e sai um cavaleiro atrás dele, tipo, pra matar, porque é um monstro. E aí esse cavaleiro eu coloquei, tipo, porque ele veio de Eldraine e ele tava com a Brasolâmina. E aí ele morre, o grupo acabou matando ele, e aí o Tunk, o personagem do André, pega a Brasolâmina, assim, que espada legal, tipo, ela pega fogo e tal. Então na última sessão ele vai estar com a Brasolâmina, mas total também de improviso ali do jogo, só pra ter esse flavor pra galera que tá assistindo a live, que curtiu o Magic já vai identificar. Pra quem não entende, vai ver que ele ganhou um item mágico, que é algo bem comum no mundo de RPG, né? Então, cara, legal, isso, assim. Legal demais, é uma bela pegada, né, inclusive. E eu fui essa pergunta, até porque hoje mais cedo a gente tava conversando, eu falei assim, cara, eu queria muito ver isso, eu queria muito jogar o jogo e ver, sei lá, as cartas que eu tenho passando, fazendo um negócio. Interagir com o universo, né? Interagir com o universo, assim, caralho, olha só que da hora. Olha, eu dei exemplo do Vitor, porque é uma das cartas que eu falei, conheço muito pouco, então eu só posso falar do pouco que eu conheço, mas o Daxus, o sei lá, ou tá jogando em Teros, e aí você fala, sei lá, eu sirvo o Deus Eliod, não sei se é assim que funciona, mas enfim. Ter essas paradas, eu acho que é um puta de um diferencial, e o Craig foi embora. Craig, por isso que eu buguei ali. Pera aí. Volta ele. Calma aí, senhores. Vamos trazer o Craig de volta aqui, que o Craig ficou puto, cansou da chamada, falou, não quero mais vocês, e foi embora. E eu achei isso muito interessante, eu achei isso um potencial muito forte para quem joga Magic, pelo menos, sabe? Eu queria jogar, eu queria ir atrás de um artefato, eu queria escrever, sei lá, um background aqui. Now recording. Estamos de volta, que permitisse isso. Uhum. No livro de Teros, essa mecânica que eu chamo de devoção, né? Ainda não tem tradução oficial, é pity, mas eu acho que, pelo menos pela ideia ali, seria devoção mesmo. Que em Teros você vai acabar seguindo um dos deuses, né? Tanto esses monocolo, né? Eliod, Erebo e tal, quanto Karametra, Crucix e todos os outros. Então, a ideia é que você já comece escolhendo um deus que você é devoto, e você vai começar com um nível 1 ali de devoção, que já te dá uns poderzinhos, dependendo do deus, vai ser coisas ligadas a ele. Você pode, se quiser, ser um incrédulo, assim, que também vai te dar uns poderes, só que você nunca vai ganhar nenhuma coisa dos deuses. Mas ele vai te dar uns poderes de resistência, porque você, tipo, apesar dos deuses praticamente caminharem, né, e se mostrarem, você ali, tipo, não, esses deuses são balela. Então rola isso, assim, é bem ligado a essa ligação com os deuses para que você se torne um campeão daquele deus ali, ou pegue um artefato pra ele, faça uma missão assim bem ligada a isso. Coisa bem grega, né? Eu achei... A única coisa que assim, você me falando do material, parece de fato um material, obviamente, né, um material licenciado, oficial, legal e tudo mais, mas ele parece, sei lá,
a hora que você falou do Planewalker, que de fato, beleza, existe a magia Plane Shift, se você, né, chegar ao nível, se você for um conjurador capaz de aprendê-la, você pode, né, desde que haja uma conciliação ali com o seu mestre, é possível que você utilize. Mas, será que não seria legal ter uma mecânica exclusiva, sei lá, porque tem o lance da centelha no Planewalker, não é isso? Tem esse rolê. Então, não seria interessante, talvez, uma mecânica exclusiva para deixar isso mais, sei lá, para fazer o universo ficar ainda mais próximo de quem tá disposto a jogar uma campanha em Ravnica, Posso falar? Pode. Eu acho até que eles vão fazer isso. Você não viu o Wagner falando que agora com esse negócio de Teros, que eu nem sabia que tinha sido lançado, eles já elaboraram melhor algumas coisas e tal. Uhum. Talvez, conforme eles forem criando outros planos, eles vão, sei lá, melhorando. Né? Exato. Mas fala aí, Wagner. Não, tem isso, né, de entender até onde eles querem ir. É que eu acho que a mecânica do Planeswalker, ela tá muito mais para o Magic do que para o cenário. Porque, no fundo, a única coisa que afeta é a habilidade de transplanar. Então, tipo, você tem o Jace, né, no cenário, é citado que ele transplana, que ele tá em sempre outro lugar, mas para quem tá jogando, para ter essa habilidade, iria muito mais do jogo te falar que tem muitos planos. Então, acho que é difícil um material inicial que já te apresentasse, sei lá, pelo menos uns 6 planos para valer a pena se desenvolver uma história. Seria muita coisa, né? Faz sentido porque senão você fica, beleza, legal, você pode, vamos criar uma mecânica aqui, você pode transplanar. Beleza, você pode ir daqui para Goiás e de Goiás para cá. Acabou. Né? Você faz, legal, hein? Que ótima essa mecânica. É que, sei lá, também vejo o Planewalker de, sei lá, como tipo Elminster, como esse tipo de cidadão dos outros. Será que não? Tipo assim, ele é um Planewalker. O que é o Elminster? Ele é um mago extremamente poderoso, que consegue, inclusive, transplanar. Que é a habilidade mais importante. Tem uns Planeswalkers meio nerfados também já nas cartas, tá ligado? Tem uns Planeswalkers que é tipo umas cartas bem meio assim, tá ligado? Depois teve esse grande evento lá que foi a emenda, que diminuiu muito os poderes dos Planeswalkers. Então, no passado, eles viviam milhares de anos, assim, era tipo meio que imortal, tinham muitos poderes que hoje estão nerfados de fato. Então, assim, individualmente, eles têm as suas habilidades. Então, o Jace é um mago mental, faz ilusão, lê a mente das pessoas. Então, teoricamente, se a gente for botar ele no D&D, seria um mago com talvez um pouco de rogue ali, um trickster, alguma coisa do tipo. Uhum. Aí você tem a Chandra, uma piromante, uma maga que lida muito com fogo. A Liliana é uma necromante, o Gideon é já tipo guerreirão mesmo, quase invulnerável e tal. Então acho que o grande poder deles está nas habilidades deles, que seriam meio que as classes do D&D, né? Você vai subindo de nível, você vai ficando poderoso. Uhum. O lance de transplanar é um extra para poder puxar eles para todas as histórias que a Wizards vai inventando, né? Uhum. Mas acho que é mais um extra, assim. E aí O tem Ajani caiu? Oi? O Ajani, ele caiu? Ele saiu da coleção? Ele saiu, né, da coleção, ele foi... Ele é de Teros, né, originalmente. Eu não lembro agora qual foi a última coleção que ele saiu. Em Zendikar agora não saiu, não. A última vez dele foi nessa última revisão de Teros aí que saiu. Mas ele faz parte dos Sentinelas, ele fez os juramentos também, ele tem todo um lance de ser meio que um tutor, né, já foi tutor da Elspeth e tal. Então ele... Olha lá, o Vini me corrigiu de novo, é de Alara. É que eu confundi porque em Teros tem os Leoninos. Os Leoninos saíram em Teros, aí eu já falei, não, mas eu acho que ele é original de Teros, não é? Tipo assim, beleza, ele saiu em Alara a primeira vez, mas o Ajani em si, ele é de Teros, porque ele é um leonino, se eu não me engano. Mas, enfim, essas coisas, tipo, é gigante a história. Tem tudo isso, exato, assim, tem exato. tipo, o Jace, ele não é de Ravnica, ele é de Vryn, né, de um outro lugar. Mas ele é o pacto vivo das guildas em Ravnica. Sim, o arco importante, o que ele tem pra contar de história tá em Ravnica, né, por exemplo. Como é que funcionou pra você, quando você começou a jogar, obviamente você jogava RPG, como você descreveu aqui mais cedo, e aí você começou a juntar essas duas coisas que você gosta, né, no caso o Magic e o RPG,
E quando você começou a fazer quando você começou a escrever as histórias das primeiras mesas envolvendo esses cenários, você já foi embasado nesse material oficial publicado, ou você veio trazendo um lore, ou até mesmo durante os jogos que você narra hoje em dia, você vai pensando elementos que você teve contato lá atrás, independente do material oficial publicado? Como é que foi essa parte de construção das histórias que você vem narrando? O primeiro contato foi quando saiu oficialmente o Guild Masters to Ravnica. Foi a primeira vez que eu comecei a mestrar em cenário de Magic. Uhum. Na época saiu um material pela Adventures League, né, que é um jogo organizado de D&D. Uhum. Então, como a gente fazia os eventos presenciais, eu peguei material dali, de umas aventuras que eles lançaram, e comecei a criar as histórias ali. Então, eram mais aventuras curtas porque era para evento mesmo. Então, certo. Tem uma que depois que saiu no livro também, mas que eles já tinham publicado separado antes, e aí depois eles lançaram uma continuaçãozinha para ela, que era a Fuga do Krenko, tá, um plotzinho lá. E aí eu mestrei bastante em evento, e aí para as mesas agora, que estão com uma história mais longa, é o que eu sempre combino com a galera. Assim, a gente vai usar o plano, né, como um pano de fundo. Então, os elementos principais vão estar lá, que é o que fazem um plano legal. Então, em Ravnica a gente tem as guildas, tem ali os NPCs, tem tudo o que vocês esperam de rolar numa mesa de Ravnica, mas a história vai ser a nossa história. Então, não se apeguem mas esse cara não fez isso, ou isso não aconteceu aqui. E eu criei uma história totalmente nova. Eu gosto bastante disso. Porque primeiro você não vai precisar se preocupar muito em errar, e o que já é errado pensar isso em RPG, mas ficar tipo, não posso, tive uma ideia legal, mas eu não posso fazer isso porque esse cara, na verdade, ele morre porque fulano matou, tal, e tá ali no lore. Então, isso a gente já combinou nas duas mesas, a gente sempre tem essa conversa assim, inicial, que a gente vai usar tudo que torna aquele cenário legal e é o que atrai a gente, mas vai ser a nossa história. Então, né, não importa o que a gente vai fazer. Pra de Ravnica, eu criei um plot, que aí foi mais uma pegadinha, porque é o que aconteceu, aí tem um contexto também. As duas mesas eu mestro pra galera que cria conteúdo de Magic. Então eram pessoas que eu já admirava, seguia, gostava muito do trampo deles, e era em diversas áreas, né? O André com live, vídeo, Charlão, a Letícia, cosplayer top, assim, de personagens de Magic, o Vini com podcast de Magic, enfim, todo mundo ali que eu já admirava e já acompanhava. Só que tem aquilo, alguns deles manjam muito, né? Na mesa de Zendikar a gente tem a Meg, que é tradutora oficial dos contos de Magic, que eles saíram pela Planeta de Augustine. Caramba. Então imagina o quanto de lore ela não conhece, e ela gosta da coisa, então ela sabe muito mais que eu. Não ia ter como criar a história ali ou tentar replicar a história, porque para ela já não ia ter graça, porque ela ia falar, já meio que sei essa história. Então tem esse contexto, é uma galera que já consome, às vezes não tanto lore, mas já conhecem do jogo, então acho que eles se divertem por a gente ter elementos que lembram o jogo, mas a história tem que estar livre para eles fazerem o que quiserem. Então em Ravnica eu fiz uma pegadinha. Como eles sabiam que era um período pré-Guerra da Centelha, eu fiz parecer que eles estavam indo para a invasão do Nicol Bolas, mas na verdade a pessoa que estava passando as missões para ele estava com um plot próprio, que era o Lazav. Então o Lazav é o líder dos Dimir, que é a guilda da espionagem, da mentira, tá sempre com planos dentro de planos, né? A guilda mais misteriosa. E aí o meu plot era que eles iam fazer várias missões que pareceriam meio isoladas, mas cada um ia ter ali dicas que eles foram percebendo que alguma coisa maior estava rolando, até que eles descobrem que o Lazav era que estava arquitetando isso, e agora eles descobriram que o Lazav estava fazendo isso porque ele quer usar o poder do intrínseco ali nas linhas de força de Ravnica para ele acender uma centelha artificial nele e ele virar um planinauta. Você enganou os caras. Eu enganei. Eles sabem que tem essa ameaça vindo, que é o Nicol Bolas, mas eles acham que ninguém vai conseguir deter. Então a saída dele é conseguir esse poder que alguns têm, ele não tem,
Então, meio que a galera ajudou ele a ter todos os itens pra ele virar um planinauta. E aí a última sessão provavelmente vai ser eles tentando evitar isso, ou enfim, aí eu não sei também o que eu gosto, eu admiro e aprecio esse artifício, porque eu, na qualidade de um mestre muito preguiçoso, eu obviamente não me familiarizei com a devida presteza com todos os cenários que eu acho que eu devo mestrar. Então tem boa parte das histórias que eu vou metendo o que eu chamo de Johnson, que é o famoso, na minha história, esse cara nem morreu. E na minha história, esse cara aqui, ó, ele tá vivaço. E aí a gente manda a famosa bola curva. Pô, mas esse cara não tava morto? Não tá, bicho. Não tava. Você acredita? E eu vou te dizer por quê, olha só. E aí, né, a gente levanta essa bola pra ficar mais fácil, porque senão é embaçado, velho. Fala, Lu. Qual é que é essa história do Nicol Bolas? Ele é um puta vilãozão? Tipo, por que ele tá indo aí pra dominar esse plano, tá ligado? Então, tem os dragões primordiais lá, então tem o Nicol Bolas, tem o Gin, que é tipo o irmão dele. São criaturas, existiam mais deles, né? Eu vou tentar dar uma resumidinha aqui, mas existiam mais, são os Elder Dragons, são criaturas mega poderosas e tal. E ele é meio que o vilão básico do sentido de conquistar. Então, o que ele quer? Ele quer mais poder, ele tem essa capacidade de, né? Ele é um planinauta também, ele é dos mais antigos ali, então ele consegue transplanar. E aí, nesse plot ali de Ravnica, ele tem todo o lance de... Ele desenvolve essa maneira de arrancar centelhas, então tem a Elder Spell, lá, a magia que destrói os planinautas, arranca a centelha, só que isso é meio que um resumão do todo o plot que rola em Ravnica, com ele interferindo de fora do plano e depois invadindo o plano para colocar tudo isso em andamento, né? Então é meio que isso, assim, é um mega vilãozão e essa presença meio alienígena no plano de Ravnica, e quando ocorre meio que essa invasão, aí tem os planinautas ali ajudando a reverter, e aí vem gente do lado de Kaladesh, que é meio que de onde disparou o lance da adoração ao Nicol Bolas, que é outro plano, né, que é um plano já de cultura meio egípcia, assim, uma parada com essa temática. Então é meio que isso, assim, no fundo é o mega vilão que quer poder e vem para esse plano para acabar com tudo. Então, como era um plot mega conhecido, eu peguei ele para meio que a galera sentir essa ameaça, mas na verdade tinha outra coisa, que essa outra coisa é meio que original, assim, o Lazav nunca tentou ser um planinauta, né? Isso não tem nada do lore, mas acho que ficou dentro da ideia do que o NPC faria ali, pela forma que ele é um mega espião e tal. Pode aproveitar esse tema e fazer um jabá gratuito aqui, free? Por favor, faz. Ô, Diego. Não pode. Para você que está nos assistindo, ou para você que está nos ouvindo, tem no Magic the Gathering Brasil, no canal do YouTube, a Carolina Moraes, alguma coisa assim, ela tem vídeos explicando a história, tipo, aí tintim por tintim de cada Planeswalker, ela conta um pouco da história deles, quem foi Nicol Bolas, como tudo isso aconteceu. Eu assumo que eu vi alguns vídeos, eu acho que eu vi fora de ordem, porque pra mim ainda ficou confuso, mas você consegue entender, ela explica muito bem, assim, então quem tem muita curiosidade sobre isso é bem interessante, é bem massa. É bem legal. A Carol, ela é a Community Manager do Brasil para o Magic the Gathering. Então ela toca o conteúdo lá também do canal, então tem as coisas de lore, é bem, bem legal. Ela também era produtora de conteúdo, antes ela tinha um canal de Magic, então tá bem servida assim, essa posição na comunidade. E tem alguns outros canais também que tem vários, mas tem muito só de lore. Tem o pessoal do Invocando, que você consegue ouvir todas as histórias, basicamente, ali desde de guerra, da Guerra dos Irmãos, Laurza e tal, até as mais recentes. Tem o formato For Fun também, que faz bastante. Então essa parte de lore, e aí o Vini me lembrou, né, a Meg também tem um podcast de lore, o Lorenautas. Então legal. Uma parte do Magic, como é muito extensa, tem essa facilidade que a comunidade cria muita coisa e te dá um suporte. Tanto que muitos deles eram conteúdos que eu consumi para também conseguir desenvolver a mesa mais legal, assim, de entender, puxar esses temas, ver o que a galera tá falando. Seria possível fazer um podcast só com lore de Magic?
Total. Não, Mas assim, em um programa em 2 horas, só pra gente ver se cabe aqui na pauta. Não, assim, a parte mais importante, só lore. Sabe o que acontece? É que, assim, as histórias elas vão ganhando uma grandeza muito maior. Então, sei lá no comecinho tinha o Urza, que era um artífice, e aí eles começam com uma guerra, mas essa guerra leva eles para ter um toque ali de um outro plano, que é Firexia, e aí dali, sabe, as coisas vão virando uma teia gigante, ao ponto de depois surge um outro planinauta, que é um golem, que é o Carne, mas aí durante tudo isso tem toda uma outra saga. É difícil, assim, eu acho, daria para pontuar, tipo, nesse momento isso tal aconteceu, mas só como uns bullet points, assim, e não como uma história. Ia ficar bem confuso. Ô, Wagner, eu tava dando uma olhada no Magic the Gathering, o wiki do Magic the Gathering, e lá tem uma seção que eles separam por... Desculpa. Eles separam por arcos. Tipo assim, tem então o arco do Urza. Aí eles vão separando tudo em arcos, aí chega agora, a gente tá no arco do Nicol Bolas, e por isso que a gente tá falando mais dele aqui, porque todo mundo conhece Nicol Bolas. Mas isso foi só uma constatação. O que eu queria te perguntar é, você deu toda uma lógica para eles terem, para o Wizards ter lançado primeiro Ravnica e depois Teros. Qual que você acha que seria o próximo livro, o próximo passo lógico de plano, para eles falarem? Qual plano você gostaria de ver, você como consumidor disso e como produtor de conteúdo a respeito disso, qual plano você gostaria de ter para mestrar em cima? Então, agora tem um passo que eles já falaram, que aí é o inverso. Nós vamos ter no ano que vem uma expansão, né, de Magic no cenário de D&D, então vai ter a expansão de Forgotten Realms. É verdade, o MTG Podcast ali, MTGC Podcast mandou agora há pouco, eu não tinha a menor ideia. Vai rolar então uma coleção em Forgotten, é isso? Pra Magic. Isso, pra Magic. Vai ser as cartas de Magic, né? As cartas de Forgotten Realms no Magic. E aí vai ser. E aí gera muitas coisas. Primeiro, que é muito legal e demorou muito pra isso acontecer, né? Porque por que não, né? Total sentido. Só que aí, além daquela coisa de fã, da gente querer saber, sei lá, será que o Elminster, será que vai estar lá e vai ser um planinauta? É verdade, essa intersecção, né? É verdade. E aí abre muitas coisas, né? Ver o Drizzt, ou, enfim, muitos NPCs que a gente gosta, situações, ou será que eles vão criar como eles fazem, né? Com os arcos normais, criam uma história que vai se desenrolar ali, então pode ser que surjam novos personagens, né? Eles podem usar Forgotten Realms só como plano de fundo, como seria a Ravnica, e as cartas apresentarem NPCs que poderão se tornar famosos, conhecidos pra gente, que aí depois meio que retroalimentaria sair um suplemento de Forgotten com esses NPCs para o D&D. Porque o que acontece? Apesar de ter saído o Guild Masters e o Teros, ainda não está muito definido se a gente considera, então, que todos os planos de Magic estão na cosmologia do D&D. Aí até entra o lance do Planeswalker. Talvez eles não deram esse passo ainda, porque antes disso eles precisam dizer quais planos oficialmente podemos considerar que existem para ser transplanados. Então teria esse ponto. Talvez agora eles indo para Forgotten, eles devolvam Forgotten com esse lore do Magic, e aí digam, beleza, em Forgotten, na expansão de Forgotten saiu um Jace. Puta, como o Jace foi para Forgotten? Ele transplanou, porque agora tá tudo junto, né? Pode acontecer, né? Ou qualquer outro planinauta que a gente já conhece ir lá para Forgotten, como eles fazem o tempo todo nas expansões. Então tem essa expectativa para entender como é que vai ser esse set, o quanto ele vai juntar as coisas de fato. E assim, para sair um novo guia, né, de campanha, tem o meu lado de fã, que eu gostaria de ver em Innistrad, mas eu sei que é difícil ver porque teoricamente seria um Ravenloft, assim, seria um terror mais gótico, com lobisomens, vampiros, coisas que a gente já tem. Mas seria legal, porque Innistrad
tem ali um pano de fundo, né, que mistura outros elementos, criação, né, de anjos e coisas mais de um ponto de vista diferente do que a gente tem no D&D. Então seria um plano que eu gostaria de ver. Outro também seria Kamigawa, que a gente teve lá em D&D 3.5 o Aventuras Orientais, né, que era um livro adaptando a ideia do samurai, né, toda a cultura oriental pro Dungeons & Dragons. Na 4ª edição, acho que não rolou nada parecido, talvez fosse o momento da 5ª edição receber adaptações e conteúdos assim. E o plano de Kamigawa tem uma história muito legal também, e valeria a pena. Então, assim, mercadologicamente, eu diria que seria legal ter um Kamigawa, mas como fã eu queria ver Innistrad. Mano, deixa eu falar. Na hora que eu tava pesquisando a respeito disso, eu falei assim, eu pensei, né? Eles lançaram Ravnica justamente porque Ravnica tem as guildas, e as guildas explicam, elas dão nome aos decks, né, cara? Se você pegar lá o azul, o exemplo que a gente deu agora, do branco, o preto e branco. Preto. Orzhov, exatamente. Então eu pensei, eles lançaram justamente porque você vê os nomes das guildas nos decks quando você joga. Só que também tem a questão dos nomes de decks com 3 cartas, que é Jund, Esper, Grixis, etc e tal, que está relacionado a Alara e aos fragmentos de Alara. Então, eu não conheço nada de Alara, mas você não acha que eles poderiam lançar a Alara também, justamente para trazer essa ideia de por que os decks são nomeados dessas formas, entendeu? Assim, não sei o quanto tem essa visão deles, porque muita coisa é muito da comunidade de jogadores, né? Porque a gente tem também dos clãs, né? Jeskai, tem as combinações tríplices também, que saíram em clãs de Tarkir, então tem um pouco disso. E aí Khans também já é outro cenário que mistura ali um pouco daquela parte assim, é meio que uma mistura da Mongólia, mas com dragões, tal, né? Aquela parte mais tribal, enfim, invasão, raids e tal. E, então, não sei assim, como eles enxergariam isso, porque acho que o lance meio de nomear é muito mais informal do que da empresa. Assim, tipo, eles lançaram as guildas, elas existem, tá lá em Ravnica. E aí os jogadores adaptam, mas já houve outros momentos que a gente chamava de outro jeito, assim, antes de surgir as guildas. Tanto tem o lance, né, do Grixis, o Esper e tal, e hoje a gente usa também os de Tarkir, então, um deck Jeskai, porque é branco, vermelho e branco, azul e vermelho, e é as guildas e tal. Não sei, assim, é um ponto, mas teria que ver muito por essa questão do que acrescentaria, né? O que traria de diferente e tal. Acho que isso pesa um pouco, porque como um produto novo, para eles é importante a questão de vender. E eu lembro de acompanhar na época do Guia das Guildas, que ficou muito tempo lá na Amazon como o livro de D&D mais vendido. Então acredito que tenha tido sucesso, né? E fora que eles já demonstraram em algumas apresentações que apesar de ter todo esse lance do fandom de querer rever cenários antigos, historicamente, quando eles são lançados, eles não vendem tão bem. Então a gente tem a Maldição de Strahd, que é fora da curva, assim, é um sucesso de crítica e de venda, mas outros livros que abordaram cenários clássicos não venderam tão bem quanto, por exemplo, o livro que adapta o cenário da galera do Critical Role, que ficou também como um dos mais, se não me engano, depois pode ter atualizado esse dado, mas durante um bom tempo ele era o segundo livro mais vendido de D&D, só perdia pro Player's Handbook. Eu acho que é ainda. Eu vi até há pouco, entre aspas, tempo atrás, e eu acho que é ainda. Eu acho que é essa relação que você passou, eu acho que é exatamente isso aí. Mano, deixa eu fazer outra pergunta que não tem muito a ver com o cenário, mas tem ao mesmo tempo. Você acha, tipo assim, hoje em dia, que eles criam as mecânicas das cartas primeiro, para depois bolar uma história em cima daquilo? Ou você acha que eles criam a história e depois bolam as mecânicas? Porque o Magic, como um jogo de cartas, ele tá muito baseado na mecânica. A história, se você quiser jogar o Magic sem saber história nenhuma, você até consegue, porque tem. Sei lá, você apega a mecânica ali, entendeu? Então, você acha que.
Como você acha que é essa composição? Fala aí, Você Branco. até consegue, não, você consegue perfeitamente. Eu não sei nada da história. Aí você Sim, joga porque, exato. no fim das contas, é um jogo de cartas, né? Sim. Mas como que você acha que é essa mecânica de criação? Eu tenho medo de entrar nessa seara. Porque, assim, atualmente, né, a equipe de pesquisa e desenvolvimento tem sido bem criticada pelos jogadores de Magic, né? Muito por conta disso, mecânicas que parecem que não foram tão testadas e saem, não só mecânicas, mas cartas, e saem quebrando o formato standard e até recentemente os formatos mais antigos, lá Modern e Legacy. O que não tenho assim nenhum conhecimento insider de nada. O que dá para perceber as histórias, como elas têm muitas ligações, tem um grupo agora, né, já faz um tempo, que é meio que responsável por desenvolver o cenário Magic, eu acredito que eles já estejam um pouco à frente, até porque as expansões, né, os nomes, pelo menos delas, são divulgados bem antes do lançamento. Então, no começo do ano que vem, vai sair Kaldheim, que pelo nome e pelos spoilerzinhos que já tem, vai ser um cenário meio viking. Então, eles já têm que ter isso pensado e desenvolvido, depois sim. Bota e tal. As mecânicas geralmente vão de encontro com alguma ideia, né, daquele cenário, mas ela já entra mais no desenvolvimento da carta e no balanceamento e toda essa estrutura. Ocorreram algumas coisas interessantes, né? Teve o lançamento do último Unset, né, que são os sets de brincadeira, né? A gente teve Unglued, Unhinged e recentemente teve o Unstable, que são não é bem uma expansão, né? É uma expansão, ela não é válida nos formatos oficiais, mas são cartas muito num tom de piada, brincadeira e coisas bem malucas. Só que dá para enxergar nelas várias mecânicas que eles fizeram ali, que com certeza eram testes para coisas que surgiram no oficial depois. Então lá era bem escrachado, bem maluco, e depois saiu na edição uma coisa que você vê que talvez surgiu dali. Então, eu imagino assim, eles estão sempre testando mecânicas, claro que o cenário pode dar uma ideia de criar uma coisa, né? A gente teve Eldraine, e Eldraine era aquela fantasia bem de contos de fadas, então tem o lance de fazer uma trilha de comida, né, do João e Maria. E aí tinha as mecânicas de criar comida, e elas serviam para várias coisas, mas fazia total sentido dentro do set de Eldraine. Né, seja o biscoito de gengibre que ganha vida, que é um conto, então ele também é uma comida, tal. Então isso é bem legal, eles conseguem mesclar, mas eu acho que a história deve vir antes, porque eu acredito que a mecânica ali ela é testada por alguns poucos momentos que eles já abriram falando, principalmente recentemente, quando tiveram essas cartas mais problemáticas, que gerou vários banimentos em sequência no T2, eles chegaram a comentar que, de fato, não teve muito playtest desse, ou a equipe de playtest falhou nessa, tal, a gente tá tentando rever os processos. Deixaram escapar que meio que foi, entre aspas, de qualquer jeito, né? Foi publicado sem devido carinho. O que dá pra sentir é que talvez não foi testado o suficiente, porque assim que a carta saiu, a interação com as cartas que ainda estavam no formato gerou decks muito dominantes. Isso é algo que sempre ocorreu no Magic, né? Porque quanto mais expansões você tem, mais chances do formato ali às vezes desequilibrar, porque entra uma carta nova que pode favorecer muito. Sim. Mas até então a gente tinha banimentos com intervalos de anos. E recentemente tava tendo banimento quase todo mês. E aí ficou bem complicado. Prova um desbalanço, né? Mas eu queria até entender isso, porque é complicado, porque assim, sei lá, você tem uma equipe de criação ali que desenvolve o sistema, que desenvolve as métricas e tudo mais, que é o número X de pessoas. Você não tem ali, sei lá, 100 mil pessoas trabalhando nessas métricas, fazendo todos os testes necessários. Quando você joga isso no mercado, aí você tem um punhado de nerd... Sim. Você tem um punhado de nerds que o cara olha a brecha da carta. Aquele cara viu a brecha da carta porque aquilo combina com algo que ele tem. É muito específico, cara. Pra você, tipo, eu concordo, tem muito banimento mesmo. Entrei agora, você vê que direto, tais cards banidos. Só que eu acho meio
comum quando você joga uma carta, tipo, sei lá quantos jogadores de Magic existem no mundo hoje, você joga, o cara acha a brecha, ele vai usar e ele quebrou. Quebrou, mas eu acho bom que ele quebrou, tira. Quebrou, tira, porque não vai ficar quebrado essa porra. Então, é legal ouvir assim de um player novo que você acha ok, até porque os card games atuais, alguns têm muito disso, né? Alguns são totalmente virtuais, então às vezes a produtora meio que muda, né? Essa carta aqui, eles só mudam lá a programação, tipo Hearthstone e tal, e beleza, agora a carta faz isso. E no Magic, né, depois que printou, eles até chegaram a mudar a mecânica de companheiro, que foi outra coisa que saiu meio quebrada, mas mudar a carta em si é difícil, por isso rola o banimento. Para quem joga mais tempo, isso é muito, muito incomum, assim, porque no passado, assim, banimentos sempre existiram, mas não nessa frequência e com cartas que quando a gente olhava no spoiler, já olhava e isso aqui não vai dar bom. Não parece isso. A equipe de playtest deles realmente não é grande. Se eu não me engano, na última live que eles comentaram, eram 20 e poucas pessoas para fazer o playtest, mas eles têm consultoria de pro players, alguns ali que estão, né, no playtest eram jogadores também profissionais ou ainda são, tal. Então tem o viés do jogador, e o que é mais estranho para a comunidade é porque não é uma quebra muito tipo, olha, só se fizer esse esquema, né, ou essa combinação que vai ser muito forte. Não, você olhava a carta, você fala, caramba, essa carta é tipo muito poderosa. E nesse deck aqui que já tá forte, ela vai entrar perfeito. E aí o Vini até lembrou aqui em Kaladesh, eles imprimiram no mesmo set, né, no mesmo bloco, aliás, 2 cartas que sozinha faziam um combo infinito. E é um combo muito básico, assim, qualquer um que olha as 2 cartas fala, vou pegar essa carta e vou fazer isso com a outra e pronto. Isso passou, isso era algo que no pré-release dava para você abrir. E aí, imagina, tipo, o pré-release é um evento para trazer novos jogadores. E aí alguém vai jogar e você baixa 2 cartas e para ganhei. É complicado, assim, complicado. Demonstra me indicaram, eu não conheço todos os combos, mas me indicaram recentemente no Facebook, num grupo que eu tô lá, um combo pro histórico, que é Gosto de Sangue e Vito, ou a outra clériga do sangue, eu não lembro como é que ela chama, uma clériga que toda vez que você ganha um ponto de vida, a pessoa perde um ponto de vida. E aí o combo toda vez que a pessoa perde um ponto de vida, você ganha um ponto de vida. Se você tiver essas 2 cartas, acabou o jogo. Você fica ganhando ponto de vida, a pessoa perdendo, e você fica nesse ciclo infinito, game over. Eu falei, caralho, existe esse combo? Aí eu vi que existe, vi pessoas reclamando que não só esse, mas no histórico existem trocentos combos infinitos que... O problema é que... É um formato complicado que é só do Arena, assim. Então, eu acho que, de fato, para esses eles não devem estar considerando muito, assim, porque é meio que um formato lá, mas O lance é que parece um pouco de falta de preocupação. Apesar da comunidade estar crescendo e o jogo estar se ampliando e, sei lá, você tem mais acesso, mais acessibilidade das pessoas através de plataformas digitais como o Arena, sei lá, por exemplo. Mas independente disso... parece, como vocês bem colocaram, lá atrás, alguns anos atrás, isso acontecia de uma maneira mais comedida, né? Então você olha para essas cartas publicadas e, como você falou, vai para um pré-release e nesse pré-release passa batido um combo altamente perceptível. De cara você olha e fala, puta, não, isso aqui vai estragar o jogo. Ainda mais para jogadores novos, enfim. Senhores... Nós precisamos fazer as considerações financials, porque o horário vem batendo a porta aí, ô Luiz Fernando. Maravilha. Cara, eu só queria falar que vieram alguns insights com essa conversa aqui, tá ligado? Principalmente na hora que o Wagner falou de um set em que eles contaram a história inteira, um lore inteiro, uma parte de um lore, com as próprias cartas, tá ligado? Isso é muito louco, tá ligado? A gente tava falando com a Ana Schermack outro dia de adaptações de histórias para mídias diversas. Para pensar se você contar uma história inteira com cartas de Magic, não é uma puta de uma adaptação louca. É tipo uma mistura de storyboard com jogo, e daí tem a questão de... Colecionável, inclusive, porque você pode querer ter todas numa pasta só para você poder ler aquela história. Exatamente. Certamente. Mas é muito... Magic, então, isso prova só uma coisa, que Magic é
é um produto que, sei lá, pode ser várias coisas ao mesmo tempo e pode alcançar muitas coisas. Eu também queria dizer que é mais da hora jogar Magic com lore. Se você souber um mínimo, cara, não precisa saber tudo, porque o que a gente conversou aqui até agora, a gente percebeu que é gigantesca a história, tem várias coisas. Mas se você souber o mínimo, você já sabe que quando alguém desce o tal do Jace lá, você fala, caralho, a porra vai pegar agora. Mesmo que na hora que você, tipo assim, você sabia que o Gin era o irmão do Nicol Bolas, Branco? Você sabia disso? Eu lembro de ter ouvido isso, alguma coisa similar no que eu falei lá que eu acompanhava lá no Magic the Gathering Brasil, mas assim, não lembrava, eu só sei o quanto eu odeio o Gin, cara. Eu só sei disso, eu só sei o sentimento que eu tenho com ele, cara, que é tipo, caralho. Ele é poderoso. Se ele existir um jogo de RPG, alguém falar assim, o Gin está ali, eu corro pro outro lado pela própria vida. Mas eu acho que é isso. Pelo TPK. Eu acho que não, a gente não pode ficar só jogando Magic pela mecânica, tem que um pouquinho do lore é interessante, entendeu? E faz jogar melhor, faz jogar do jeito que o André Manente falou, que é aquela questão dele jogar se divertindo, não só pensando na vitória. Uma das coisas que me encantou com o Magic foi quando eu ouvi dizendo que você podia criar decks temáticos. Falei pra vocês hoje, decks temáticos e ter uma história ali dentro deles. E isso é uma das coisas que eu gostei pra caramba. Sei lá, acho que meu primeiro deck, até falei pra você, que eu brinquei, que era o deck de ganhar vida de vampiro e de anjo, e eu chamei de O Senhor da Chuva, porque era um livro do André Bianco. Falei, cara, é um deck temático, de uma coisa que, tipo, totalmente interna, tá ligado? Minha, naquele momento. E isso foi me atraindo bastante, porque eu achei legal poder fazer isso, poder brincar disso. Os caras no chat estão falando aí pra você conhecer o Commander. Exatamente. Beleza, senhores, vamos encerrar por conta do nosso horário maravilhoso, Luiz Fernando. Faça suas considerações finais aí. Obrigado, viu, Wagner, por estar aqui. Foi muito bom conversar com você. Cara, o canal é muito da hora. As histórias que você conta lá que envolve Magic é interessante pra cacete. Espero que a Wizards olhe pra você e te financie pra tudo que você quiser. Obrigado. Valeu. Branco? Cara, primeiramente, obrigado realmente por disponibilizar seu tempo. Você realmente é um grandíssimo conhecedor do mundo de Magic. Cara, fiquei impressionado com quanto conhecimento acumulado, porque eu acho complexo pra cacete. Assim, eu acho o Magic e ter o tempo de uma pessoa que manja tanto quanto você aqui é preciosíssimo. Obrigado. E convida nós para uma sessão de RPG de Magic aí que tá todo mundo querendo. Podia tá matando ou roubando, eu só tô pedindo, gente. Bom, Wagner, te agradecer demais pelo seu tempo, pela sua disposição e boa vontade com a gente, por ter topado vir aqui bater esse papo. Foi muito legal. Eu realmente tava até preocupado, eu olhei pra hora 2 vezes e falei, mas não é, acho que é 8 e qualquer coisa. Eu olhei de novo e falei, não, é 5 pras 9. Não, é 5 pras 9. Eu olhei umas 2 vezes pro relógio. Cara, você realmente manja demais do negócio. Foi uma aula aqui pra todo mundo, com certeza. Então, obrigado demais pela participação, pela boa vontade e por ser um cara muito foda aí no que você se propõe a fazer. Pô, galera, brigadão pelo convite. Foi muito legal bater esse papo aqui e destrinchar coisas. Dá pra ver que, assim, o conteúdo de Magic na parte de lore é gigantesco, daria para ficar aqui falando se a gente começasse mesmo durante várias horas, mas obrigado aí pelos feedbacks, as palavras de apoio aí ao conteúdo, e bora ver essa mesa aí, ó, a mesa de Ravnica tá terminando aqui nessa sexta, a season finale, vamos ver o que a gente consegue programar aí pro comecinho de 2021, vai ser legal. Cara, vamos organizar isso aí, sem dúvida nenhuma. E vamos combinar outras coisas, vamos trocar mais ideia. Tá mais do que convidado, vamos organizar isso aí depois pra gente vir falar de outras coisas, de mais coisas relacionadas a RPG, mais coisas relacionadas a Magic e outras coisas também. Beleza, só chamar que eu apareço por aí.